podcast Viva Bem com uma novidade itinerante. Podcast bom é podcast que viaja. Estamos em Florianópolis. Estivemos ontem à noite no Vision Day. Uma bênção de Cristo fora do comum, sobrenatural. Foi a minha primeira vez aqui na Mais de Cristo em Florianópolis e eu ainda não processei todas as informações que aconteceram ontem à noite. Meu convidado está aqui na minha frente, eu não posso ainda mostrá-lo, porque ele é de suma importância para explicar algumas coisas do que eu estou falando aqui. Principalmente que eu ia dizer que rufem os tambores, porque vocês vão entender, que toquem as guitarras, que toquem os violões, porque tem tudo a ver com esse meu convidado de hoje. Bom dia, pastor Lucas Carminati. Grande Neto, Tá tudo certo. prazer estar aqui com vocês, né? Participando desse podcast. Realmente ontem foi sobrenatural, né? Até agora nós estamos assim. Eu estou impactado ainda, estou na metanoia ainda. É verdade. Um prazer estar aqui com vocês. Cada um de vocês que estão assistindo aí também. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Me sinto honrado, Imagina. né? E não deu certo lá em Lages, mas Não deu certo deu, aqui mas em Floripa. É que Deus mexe exatamente para onde tem que acontecer. Exatamente, é verdade. Que bom, que bom. Obrigado, obrigado por me receber Imagina, aqui. é uma honra porque é um podcast cristão que fala sobre Jesus Cristo, primeiro de tudo. A gente Aham. sempre pontua muito isso porque vamos conversar sobre a igreja em si, né, Aham. num âmbito geral, mas a palavra de Jesus é sempre em primeiro lugar, É né? E verdade. Jesus em primeiro lugar é um lema de aonde a gente congrega. É pouco mais a gente fala. Amém. Mas, Pastor Lucas, vamos lá. Onde nasceu, de onde é manezinho, é gaúcho, veio de De onde vem o que de onde come? veio, que Sexta-feira. come. Ah, sim. Eu sou manezinho aqui da ilha, né? Nascido e criado em Florianópolis. Tenho muito orgulho disso. Sim. Algumas pessoas pegam no meu pé porque dizem que eu falo muito certinho, que eu não falo oi, tá Não tolo. fala mesmo, eu ia perguntar agora. Eu tenho uma longa história, né, de oratória, caminhadas Sim. em palestras e vendas, enfim, e acabei realmente me cuidando muito quando vou falar para não ter esse Para sotaque. tirar o regionalismo. Mas junto com os amigos, basta um churrasco que daqui a pouco já vem o oi, tá tolo, né? Sim. Eu nasci aqui num bairro da cidade chamado Saco dos Limões, fui Sim, criado ali conheço. na Servidão Carminati, Ah, que é a sim. servidão da minha família, né, que Sim, leva o meu sim. sobrenome. E assim, foi para mim uma infância muito bacana, sempre tive bons amigos, sempre criado envolto da família, né? Sim, Meu sim. avô e a minha avó, por parte de pai, sempre foram muito família, italianos, né? Tem Eu esse. ia perguntar agora, Carminati, não precisa nem dizer, Sim, né? Carminati é lá de Bergamo, do sul da Itália, né? Exato. Então a gente sempre criado muito envolto da família, todo domingo, toda a família na casa da avó e maionese e Ah, aquela coisa toda. E foi assim, a minha infância foi assim e também sempre criado dentro da igreja, né? eu ia perguntar isso agora, pastor Lucas. A criação, mas assim, a família toda já vem da igreja? Já estava inserida na igreja? Pai, mãe, Quando, avós? quando eu nasci, o pai e a mãe já eram da igreja, né? Sim. O meu pai também, desde a infância, também sempre criado na igreja. A minha mãe também teve um período que a avó foi se convertendo, se transicionando, né? Um pedaço da família antes não era cristão, depois a avó começou a congregar na igreja e tal. E quando a mãe nasceu, já. Né? Bem lá de Por trás, parte de né? mãe, a gente não é italiano, né? Por parte da mãe é mais uma linhagem alemã e portuguesa. Sim, sim. A minha É a mesma mãe. minha, pastor. Aí, ó, glória a Deus. A minha mãe, ela teve uma infância muito conturbada, assim, né? Por uma história que tinha tudo para dar errado. E minha mãe é uma mulher que, olha, até te diria que vale a Mas pena chamar, dá um podcast isso dar aí. um podcast. A mãe, ela, quando nasceu, pouco tempo depois que ela nasceu, ele acabou tirando sua vida, né? Ele se enforcou Sim. numa estufa de fumo da família. E a minha mãe tinha 2 anos de idade, e aí o meu Isso é tio um mais trauma velho muito. teve que assumir o papel de pai, e a infância deles acabou sendo muito conturbada, muito difícil, Sim, sim. Muito mas foi uma traumática, né? traumática. E com isso a mãe também carregou algum tempo, alguns traumas na sua vida, até em relação à escola e tudo isso. E aí ela
poxa, teve uma reviravolta assim. A história da minha mãe é incrível, incrível. E hoje ela é uma empresária de sucesso e assim, uma mulher de Deus, uma profeta do Senhor. é isso que eu E acho fantástico em Cristo, pastor, porque o improvável é o provável. é verdade, E é onde o verdade. pastor Júnior, agora eu entreguei já, né? O pastor Ah, Júnior é o mais de Cristo, mas fala sobre isso que assim, você não precisa sentir-se preparado. exatamente. Você não tem que estar preparado para nada. E eu achei muito legal a brincadeira. Claro que eu estou dando spoiler aqui, pastor Júnior, qualquer coisa a gente dá um corte ou é cancelado. Mas de ele falar desta forma, de que além de não precisar estar preparado, de também não chegar a exegese, É, apologética, eis, tenho uma palavra para ti e é, tal. Isso parece uma atuação na ensaiada, né? verdade, Jesus ele sempre foi muito simples, né? E, Extremamente. e eu louvo muito assim ao lugar que a gente está inserido. A gente não está aqui levantando placa de igreja, mas Sim, sim. é muito importante, principalmente quem está nos assistindo, entender que ter um pastor, ter alguém que seja uma base fundamental de crescimento na sua vida, um alicerce para o crescimento da sua vida é fundamental. E uma das coisas que me chama muita atenção no meu pastor é isso, essa simplicidade, né? Eu até tenho, dando um spoiler aí já também, Sim. uma música chamada Pura e Simples, né? Que Deus falou muito comigo a esse Ele já respeito. está adiantando a verdade, porque daí eu vou perguntar. Mas só deixa eu voltar numa coisa que Ó, eu acho que é bem importante falar. Eu, quando criança, a minha mãe, logo que eu nasci, ainda no ventre ali, minha mãe sempre orou muito falando: Deus, esse filho não é meu, esse filho é teu. Ela sempre orou isso assim, história dessa linda. forma. E desde que eu nasci, bebê conforto, criado na frente dos subwoofers e caixa de som da Sim. igreja. Meu pai e minha mãe iam para as vigílias e eu ia no bebê conforto, e assim eu fui crescendo na igreja. E aquilo virou realmente uma marca da minha história. Todo mundo sabia quem era o Lucas, né? Isso bate muito, se eu estiver errado agora, estou como pastor, então eu posso perguntar isso, daí ele me corrige, daí eu estou falando com uma autoridade que entende. Que me traz muito a história de Sara, né, com o filho que ela entregou o filho, ela pediu um filho, na verdade, se eu estiver errado, me Sim. corrija, por favor. Eu sou um crente convertido há muito pouco tempo, então Aham. assim é mais fácil. E veio um juiz, e aí por isso que se liga o sobrenatural, que é com Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que acontece aqui na carne. Acredito que você esteja falando de Ana, né? Ana e Acho que Penina. exato. Que Penina tinha vários filhos e Que Ana não vem um tinha, juiz, e a né? Ana Que vem pediu um juiz daí. que foi Samuel, né? Que foi entregue Exatamente. Olha no que coisa. templo para Eli cuidar dele, né? O bate-papo é E- bom e eu estou aprendendo todo dia, É isso porque as mesmo. pessoas não entendem, pastor, que a gente precisa saber de tudo. Eu, inclusive, quando né, eu ainda estou em processo de conversão, porque as pessoas têm que entender que é um processo, Oh, com né? E certeza. não é um processo Eu que também da tô. noite para o dia todo pastor ainda está, todo mundo sabe. Então, o que acontece quando a gente tem a humildade de dizer eu não tenho conhecimento de, Uhum. a gente já está acessando Deus, já É, está acessando tem uma Cristo. frase que eu não sei quem é o autor, né? Mas que diz que quem diz que sabe tudo, na verdade, não Não sabe é sabe nada. nada. Exato. Então Então eu não tenho é por que eu algo tenho que que a gente perguntar. precisa cada dia mesmo entender a importância dessa construção, porque ser cristão é uma renúncia diária. Todos os Ser dias a gente cristão. tem que orar e vigiar e principalmente Uhum, renunciar. exatamente. Todo dia, até o Thales Roberto tem uma música que ele fala exatamente sobre isso, né? Todo dia o pecado vem e me chama. O pecado, Exato, ele é assim. exato. Ele vem cutucar a gente, chamar a gente todo É, dia. nas pequenas detalhes, né? Não Exatamente. são grandiosas as coisas, né, pastor? E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando menos a gente espera, a gente está envolto, imerso, né, naquilo ali, porque o diabo, a gente falava isso aqui nos bastidores, e repito, Sim. Satanás, o nosso adversário, ele não vem travestido daquele chifre, tridente, Gente, rabinho, pastor, igual as eu pessoas perguntei sabem. isso. Só que ele vem realmente travestido de coisa boa. Porque, assim, o pecado não é algo ruim. O pecado é Eu ia algo falar bom. sobre isso. A droga, a gente fala muito isso no podcast. A droga, a bebida,
os prazeres da carne, eles não vão vir com coisas ruins. Se fosse algo ruim, ninguém ia gostar. Ninguém ia gostar, ninguém ia ficar viciado. Exatamente. Então, assim, claro que o pecado se apresenta como algo bom. Claro. A questão é que as consequências que ele traz são terríveis. A primeira delas, e a principal, é a separação do homem de Deus, né? Quando a gente entende que o plano da salvação que Deus tem para o homem é que lá nos primórdios de tudo, quando o homem cede ao pecado, é como se fossem exatamente Florianópolis, igual a gente está separando a ilha do continente. Exato. E para ligar a ilha ao continente foi necessário construir uma ponte. E o que Deus fez foi isso, foi estabelecer essa ponte eterna, reconstruir essa ligação do homem para Deus através de Jesus Cristo. A questão é que todos os dias nós precisamos relembrar disso. Aí tem gente que acha que vai aceitar Jesus uma vez e acabou. Ou só aquela história de vou no culto no domingo ou vou no culto na quinta e tá tudo certo. Né? Eu costumo dizer que, na verdade, a igreja é o lugar mais fácil de ser cristão. Você está lá esperando, as pessoas estão lá levantando a mão, orando e chorando, e está todo mundo disponível para aquele dia, né? Todo mundo sabe quando vai numa igreja. Horas ali, né? Todo mundo sabe o que vai acontecer quando vai num culto, que alguém vai dar glória a Deus, aleluia, aplaudir. É um lugar seguro, né? Agora, quando a gente sai de lá, qual que é a mensagem que a gente carrega do evangelho na nossa vida? Exatamente. Né? O que ele leva daquilo ali para o dia a dia. Exatamente. Eu sempre digo que nesse processo de conversão que eu tenho aprendido muito com os meus irmãos presbíteros que estão aqui, que é a Bruna Fischer e o Matheus, e o pastor Rodrigo Schoolmeister, que é uma bênção, né? Tu acabou de falar de 3 pessoas que estão no meu top 10 aí. Exatamente. Então, assim, pastora Letícia também, faltou a pastora Letícia. Pastora Letícia, um beijo para a senhora, pastora, com todo respeito. Mas, assim, o que acontece é que precisa estar alicerçado na palavra. Então, eu já recorri a isso justamente para que não tenha nem temor, né? Temor a Deus, sim, mas não ao homem. Mas que não erre em coisas pequenas, que são as coisas que são prováveis de cair em precipícios. E também, principalmente, de pensar de que forma eu acesso Cristo. Ele, não o homem. Sim. Então a gente precisa separar, né, pastor? Eu acho que o grande problema, talvez, da igreja atual, da igreja brasileira de modo geral, sim, é que nós não estamos mais acostumados a apresentar Jesus para as pessoas. As pessoas têm sido inseridas num formato de religiosidade, de questão de práticas, de dogmas, enfim, quando na verdade a Bíblia ela nunca tratou sobre uma religião. Sim. Jesus nunca criou uma religião, Jesus nunca veio falar, sejam evangélicos, sejam isso, sejam... A gente precisa ter muita clareza nisso, porque a religião é algo feito pelo homem. Claro que hoje nós temos o entendimento de que a denominação, a religião a qual a gente pertence, segue princípios, segue, né, realmente a Bíblia, segue aquilo que Jesus fez por nós, enfim. Mas quando nós chamamos alguém, você deve ter passado em algum momento da sua vida, e quem está nos assistindo também, sempre surge aquela pergunta, cara, por que eu vou virar crente? Poxa, eu vou ter que largar tudo, vou ter que abrir mão de tudo. Quando, na verdade, não é a gente que determina se a pessoa deve largar alguma coisa ou não. Né? A Bíblia é muito clara quando ela diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo que está dentro de nós. Sim. Mas, pastor Lucas, como é que eu recebo o Espírito Santo? Bom, nós somos seres, pessoas dotados de 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo, que é a matéria, que todo mundo conhece, essa carne, né? Alguns mais carne, outros menos carne. Né? A alma, que é o centro das nossas emoções, é onde tudo se estabelece na nossa vida, o que conecta o nosso coração, a nossa mente, a parte cognitiva com a parte comportamental, aquilo que a gente vai executar na nossa vida de fato, no dia a dia, as decisões que a gente vai tomar e um sentimento, ele produz em nós sempre uma decisão, uma postura, um comportamento. E a terceira parte, que é o espírito. O corpo e a alma, de certa forma, você consegue, em alguns momentos, controlar suas emoções, você consegue controlar o seu corpo, mas o espírito não pertence a nós.
O espírito, ele pertence a Deus. É o fôlego de vida que tem em nós. Esse espírito, independente se a pessoa já aceitou a Jesus ou não, se ela está numa igreja ou não, esse espírito pertence a Deus. E é nesse lugar do nosso corpo, quando a Bíblia vai nos dizer em João capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus, a partir da confissão da nossa boca de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. É ali que o Espírito Santo vem e, como uma carta que recebe um endereçamento, colocando um selo com um CEP específico para ir para determinado local aquela carta, o Espírito Santo ele vem e ele sela a nossa vida e nós nos tornamos agora pessoas com o endereço certo, que é o céu, é o nosso caminho. Um destino, né? Ponto. Um destinatário, na verdade, que é Deus, né? Então o evangelho, desculpa te cortar, Imagina. Neto, ele é muito simples. O evangelho é o quê? Jesus veio, cumpriu a sua missão sobre a terra, a partir do amor do Pai pela nossa vida, e quando Jesus vem, ele, durante a maior parte da sua vida, Jesus ele fica, entre aspas, no anonimato. Ele fica num lugar seguro, ele está escondido. Jesus aparece ali com 12, 13 anos no templo, o pai e a mãe dele ali e tal. Muito provavelmente, a Bíblia não é clara nessas datas, mas Sim. José deve ter sofrido algum percalço na sua vida ou precisou da ajuda de Jesus e Jesus ele foi ser Sim. filho, né? Pela segunda vez. Pela segunda. Ajudar o pai na sua obra, a ser carpinteiro, foi ali que ele aprendeu a trabalhar, foi ali que ele ajudou nas despesas da casa, enfim. E lá com 30 anos, Vida, né? ele vai cumprir o seu chamado, o seu ministério. E Jesus vai, ele caminha durante 3 anos com seus discípulos, ensina tudo o que precisava ser ensinado. Eles não aprendem nada, porque depois ele tem que voltar, fica mais 40 dias. Mas Jesus é isso. Jesus nunca falou de nada complexo. Chegava a prostituta, ele falava, olha, vai em paz, teus pecados estão perdoados. Vem o cego, o que tu queres que eu te faça? Ah, quer voltar a enxergar? Cospe no chão, faz um lodo, põe no olho. Jesus é assim. Agora, hoje a gente fica tentando estabelecer padrões elevadíssimos para que se alcance. Eu não estou aqui, Neto, de forma alguma pregando ou falando contra quem estuda, quem se prepara. Eu estudo, eu me preparo, eu gosto de entender a hermenêutica, a exegese. É importante? Sim. Claro que é importante, mas se você não tem essa oportunidade, ou melhor, você pode até ter essa oportunidade, mas antes disso, Jesus ele precisa ser mais importante do que todas essas coisas. Ele precisa ser o primeiro na nossa vida. E a grande questão é que eu vejo hoje pessoas que conhecem extremamente a letra, que sabem subir no altar e pregar e falar muito bem, mas quando a gente trata do evangelho, e aqui precisa ter um grande entendimento das pessoas, porque Jesus ele não veio simplesmente para que a gente tivesse um carro bom, uma casa boa. Porque se a gente coloca essa expectativa num carro, numa casa ou em pessoas, ou se a gente numa empresa, em alguma coisa, se a gente perde o carro, se a gente perde as pessoas, se a gente perde a empresa, a gente perde tudo. Agora, quando o nosso coração está em Deus, ainda que eu perca tudo, eu continuo tendo tudo, porque Ele é suficiente na minha vida. Isso, minha conversão, de perder tudo. Exatamente. Porque eu tinha tudo. Que é Deus. Exatamente. Não preciso mais nada. É simples assim. Não precisa muita. É aquela velha história, né? Tem gente que tem tanto dinheiro que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Quando, na verdade, Jesus, ele é a nossa alegria diária. Ah, como assim, pastor? Quer dizer que tu nunca fica triste, nunca tem problema? Sim. Tenho problemas, eu fico triste, claro que sim. A questão é aonde eu coloco a minha expectativa. Né? De que forma, aonde e de que forma. Exatamente. Então, viva bem. Como viver bem? Gente, simples, coloca o seu coração em Deus. Eu acordo de manhã, eu falo, Deus, eu tenho um monte de problema para resolver hoje, mas eu entrego tudo nas tuas mãos. E tudo fica mais fácil. Fica mais leve. Não murmura. Exatamente. Não levanta reclamando, porque daí o dia fica tão pesado. Fica todo difícil. Porque as pessoas entendem, a gente conversa muito isso com os senhores que são os pastores e nossas lideranças, que é sempre bom lembrar, porque hoje a gente foi lembrar também de respeitar a nossa liderança. Com certeza. E de sempre, mas o respeito é o quê? Adquire esse respeito. Não se impõe respeito, né? E todos vocês que eu converso,
Eu admiro por isso, Sim. porque adquire esse respeito. Mas nem sempre foi assim, viu, Neto? Não. Eu acredito muito, assim, nessa questão de que hoje, vou completar 35 anos agora, e Nossa, gente, um jovem, agora, né? não, jovem, eu com 52, agora com o cartão de estacionamento, mas tudo bem, é só para dar uma descontraída. Mas hoje eu me vejo, assim, com 35 anos, ainda muito longe de quem eu espero ser na minha caminhada, Sim. mas com muito mais entendimento. Queria eu ter a mentalidade que eu tenho hoje, quando eu tinha a saúde e o vigor de 20 anos, né? Mas o pastor ainda está bem, mas a Eu gente, tô a gente bem, vive claro, mas contando ontem, assim, quando chega no 40, a gente sente parece umas dores diferentes, né? aparece uma dor diferente, tem que tomar um comprimidinho a mais, porque dói ali, dói aqui, e treinar mais, e come menos, e Mas assim vai. eu, como uma pessoa criada dentro da igreja, durante muito tempo, principalmente ali na 12, 13 anos, no ápice da adolescência, da aborrecência, Sim, é, acabava tendo o entendimento de que eu era o dono da verdade, o dono da razão, porque eu sim, tinha crescido na igreja, porque eu sim, nunca tinha experimentado droga, nunca tinha experimentado bebida, então eu tinha mais poder e capacidade para falar algo contra alguém, e é uma grande mentira, é porque a mentira, Bíblia nos fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? exatamente. A Bíblia, quando fala sobre isso, é porque muitas pessoas caíram achando que estavam de pé, Muitas, muitas. Falando né? sobre isso, pastor, eu queria que a gente pontuasse agora, Uhum, que é um assunto delicado, mas que é necessário, porque daí a gente vai começar uma linha de pensamento certo. para chegarmos na música, que é o mais importante, que tem uma importância muito grande, aí vocês já vão entender. De como foi, houve um problema, né, pastora, né, Aham. nesse inteirinho aí, nessa certeza toda de que sou crente, que sou Uhum, evangélico, e estou seguro, sim. né, e deu uma parada nisso. O que Uhum. que houve? O que que aconteceu? Como eu estava citando aqui, né, a grande questão da vida do homem, que precede a queda, e a Bíblia fala sobre isso, é o orgulho. Quando o orgulho ele acaba se prevalecendo sobre a nossa vida, ele é um grande problema que vai desencadear em vários outros problemas. E culmina normalmente, se não houver uma mudança radical no meio do caminho, na queda de alguém. Exato. Eu louvo a Deus porque quando isso começou a acontecer na minha vida, né, a questão do orgulho, eu comecei ao invés de me afastar de pessoas que pudessem talvez me levar para fora da igreja, Deus me levou para perto de pessoas que fizeram um tratamento de choque com a minha vida e me ajudaram a mudar. Sim, Senão, talvez eu não estivesse aqui hoje. com certeza. Mas ali com 12 para 13 anos, eu fazia parte do Ministério de Louvor desde os 7 anos de idade, quando eu comecei a tocar bateria, né? Foi o meu primeiro instrumento. E assim a minha vida iniciou na música. Meu pai era baterista. E vendo ele tocar e comecei desde muito cedo, 2 anos ali já sentar na São bateria e vários tal. instrumentos, a gente já vai chegar nessa parte aí. Mas assim, meu primeiro instrumento era bateria. E no ápice ali, com 12 anos, tinha começado a tocar com 7. Estudava muito, então eu tocava muito bem bateria. Não era, assim, super profissional ainda, mas já tocava muito bem. E na igreja eu era o único baterista. Então, nessa época, chegou ao ponto de a igreja não tinha o aquário, a igreja que eu tocava, aquele Ah, aquário que é sim, que é todo aquele fechado. vidro acrílico que faz com Aham. que o som fique ali, a bateria era aberta. E eu sentava na bateria e quebrava a baqueta, jogava a baqueta para as pessoas. Sim, meio rock Era um and roll. popstar, um popstar. E um dia uma pessoa veio e falou: Cara, tu tem que tocar mais baixo. E aí eu falei assim: Olha, eu toco do jeito que eu quiser. Eu sou o único baterista aqui dessa igreja. Eu sou o melhor, bam, bam, Toca bam. no 13 orgulho. anos, meu Deus. Mexeu no Olha, o ego. meu filho tem 9. Quando ele tiver 13, se ele falar assim com alguém, olha, Vai dar vamos ter que problema. conversar mais de perto. E naquela época, quando eu falei isso, assim, aconteceu uma reviravolta que apareceu outros bateristas.
E aí E eu mete no comecei a brecha, ver né? que não era tão insubstituível assim. Ninguém é. E comecei a entender que aquela arrogância, aquela Sim, prepotência não me tornava alguém santo, irrepreensível. Na verdade, me afastava das pessoas. com certeza. Né? Porque eu achava que ter crescido na igreja, saber tocar bem era suficiente e aquilo agradava o coração de Deus. E foi numa ministração de um senhor aí, bem conhecido por todos, chamado Bené Gomes, né? O Bené Gomes, fundador do Koinonia, Ministério de Louvor Koinonia, é o compositor da música Ao Único que é Digno e tantas outras, né? Mas essa música é linda. Numa pregação dele, ele falou assim: Olha, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós para fazer uma boa música. Ele tem no céu os santos Sim, o os tempo anjos, todo. perdão, que cantam o tempo todo santo, santo e não só santo, né? Sim, A gente pode falar isso mais à frente, mas a Bíblia diz que os anjos produzem melodias, então não é só santo que eles cantam é, várias outras coisas. Apocalipse vai falar sobre isso. Mas nesse período da minha vida, quando eu ouvi aquilo ali, eu falei: opa, peraí, tem alguma coisa errada. E nesse afastamento momentâneo que eu tive quando adolescente da parte musical, eu fui num retiro chamado Encontro com Deus, né? Que muita gente já com fiz. certeza conhece, Uhum. que a igreja a qual eu caminhava nesse período fazia parte do G12, né? Do Ministério de 12, igreja em células, enfim. Quando eu fui para esse encontro com 13 anos, eu já era batizado nas águas, enfim, mas não era batizado no Espírito Santo ainda. Sim, E lá nesse retiro, quando começou as ministrações, enfim, teve um momento oportuno que Deus me pegou, assim, que eu posso dizer que com 5, 6 anos, lá na escola dominical, eu confessei a Jesus. Mas eu fui conhecer quem era Jesus quando eu tinha 13 anos. porque é um tempo, né? Um período de. É um processo, né? Veja que confessar a Jesus não é conhecê-lo. Exatamente. Recebê-lo é uma coisa. Você poderia ter me recebido aqui no podcast e a gente não falar sobre nada. Ninguém ia me conhecer, você Não, não ia me conhecer. sim, Agora, a partir do momento que você vai se aproximando das pessoas e você vai fazendo perguntas, sim, porque não é isso que a gente está fazendo aqui? exato, exato. Através de perguntas que você está me fazendo, a gente está conversando, eu estou falando, e é assim que a gente conhece a Deus, fazendo perguntas para Ele. Deus, quem tu é? Como que eu posso me aproximar de Ti? Boa Perguntando para a noite. Bíblia, perguntando, sabe? E aí assim a gente vai aprendendo com Jesus, a gente vai se aproximando mais dele. Foi assim que eu conheci mais a Jesus, eu aceitei a Jesus de fato no meu coração, recebi ele de fato no Sim, meu coração, e comecei a deixar o Espírito Santo agir, aquele orgulho começou a ser quebrado, eu comecei a amadurecer um pouco mais. E aí houve um outro despertamento da minha vida, o despertamento do desejo de conhecer a palavra. sim. E nessa época, quando eu tinha 13 anos, eu cheguei para o meu pai e falei: pai, eu, eu entendo que o senhor é autoridade sobre a minha vida. Aqui na igreja também eu tenho meus líderes, mas primeiro o senhor. Eu sinto no meu coração que o meu tempo aqui na igreja, onde eu estou agora, essa igreja, Já, se findou. sim. Eu preciso ir para um próximo nível, uma próxima etapa. E acontece isso, é uma coisa Só que eu que tinha 13 anos, não é comum, não né? é comum para Só que 13 Deus anos. começou a me trazer uma maturidade, uma proximidade a Ele muito grande, porque eu sempre tive um coração muito puro, muito simples nesse sentido. E veja que até quando eu tive essa questão do orgulho, eu não entendia que aquilo me fazia mal. Que aquilo poderia ser Eu achava que algo era um natural. estereótipo de santidade, na Sim, verdade, sim. de dizer, não, eu cresci na igreja e tal, então, Eu estou é, pronto, né? exatamente. Então, o meu pai falou, não, amém, meu filho. Fui conversar com o meu líder à época, que é um detalhe bem importante, uma dica que eu dou para você que está nos assistindo. Não tem problema você querer ir para uma outra igreja. Não tem problema. Desde que seja uma igreja fundamentada na palavra, que cuide da sua vida e tal, não tem problema nenhum. A questão é nunca comece um novo ciclo sem encerrar o ciclo anterior. Exato. Procure sua liderança, peça a bênção do seu líder, peça para que seu pastor, enfim, peça para que seu pastor abençoe sua vida. Não saia sem encerrar esse ciclo, para que as bênçãos do Senhor perdurem sobre a sua vida, porque Deus, ele é organizado e ele honra a autoridade. Deus respeita isso, né? Exatamente. Eu acho que isso é de fundamental importância falar sobre a liderança, porque não estamos falando de placas aqui, né? Como a gente Exatamente. já tinha dito, mas respeito.
Respeito Exatamente. tem que ter a todos, indiferentemente, porque isso é bíblico, Uhum, né? Então, se não encerra um ciclo, indiferente de onde estarei, onde estou naquele momento, e passo para outro, não inicia outro. uhum. Vai ficar sempre alguma lacuna ali atrás. Exatamente. E nessa oportunidade aí, Neto, eu acabei indo para a igreja da minha avó, Igreja Batista Nacional Cristã de Florianópolis, ali no Saco dos Sim, Simões. É uma igreja muito voltada para a Bíblia, para o estudo da palavra de Deus mesmo, uma igreja muito bíblica, assim, com estudos acerca da Bíblia, enfim. E eu comecei a me aprofundar ali como bom batista, sim, sim. comecei a estudar mesmo a Bíblia e a mergulhar nisso, e depois, logo, já com 15, 16 anos, comecei a ministrar para as crianças de até 9 anos, assim, na escola dominical. E ali eu comecei a ter essa primeira interação com o ensino também. Isso é muito importante, E aí eu principalmente com descobri criança, né? que mais legal que estudar a Bíblia É é ensinar. compartilhar. Sim, Meu Deus, que coisa boa, porque quando você compartilha, você aprende duas vezes, né? exato. Quando você ensina alguém, você está estudando para se preparar para aquilo, e aquilo começou a vibrar muito no meu Latente, né? coração. Eu tenho um grande amigo, que é o Thiago Melilo, beijo, meu querido, te amo. A gente é amigo há mais de 30 anos, desde que a gente é muito criança, assim. E ele fazia parte dessa igreja, e chegando lá, eu fui convidado para ir para um retiro de adolescentes. Sim, E aí, né, como todo bom adolescente, tinha uma segunda motivação, né? O retiro e conhecer as menininhas no retiro também, né? lógico, obviamente. E sabe, eu fui para lá para pegar as menininhas, só que Ah, foi Deus que me pegou. ah, Nesse retiro, eu tinha um líder à época chamado Leonardo Malotti, ele mora em Portugal hoje. Beijo, Léo, vamos junto. O Léo, muito usado por Deus, um missionário, morou um bom tempo nos Estados Unidos e a partir disso retornou para cá, para Florianópolis e começou a executar um trabalho com adolescentes lá na igreja. nossa. Esse trabalho que ele fazia lá foi assim espetacular, porque ele realmente começou num trabalho de choque contra a nossa vida, assim, realmente mostrar para gente que a santidade é o item mais importante de um jovem. Porque assim, Neto, eu vejo hoje muitas pessoas se perdendo nisso. Muito, muito. Há uma confusão Uhum, entre essa santidade e o modismo. uhum, Porque é muito, muito bonito falar, hoje em dia, um jovem falar, eu sou cristão, uhum. né? E assim, ó, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque, como eu estava conversando aqui nos bastidores com vocês, né? Eu não sou ex nada, nem ex magro eu sou. Ainda estou no processo. É porque eu perguntei, deixa eu explicar isso em off. Eu perguntei em off, porque como eu não faço briefing no Tá bate-papo, certo? eu falei, Pastor Lucas, na verdade é isso o que que a gente pode, o que que eu não posso falar da sua vida? Nada, Não pode tem falar nada, tudo, não não, vou não tem falar. nada. Porque justamente eu acho que esse é o ponto. A questão é que quem acha que a pessoa que é convertido, cristão, nunca vai ter problema, nunca vai passar por nada, nunca vai enfrentar a luta, é uma mentira. A própria Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus já falou isso. Então a grande questão não é a gente ficar olhando para as coisas do mundo, é simplesmente olhar para Jesus e entender que quando as dificuldades se apresentarem, a gente tem que estar olhando para Ele É e tirar, não para as sim, tirar dificuldades. o véu dos olhos, Exatamente. né? Porque às vezes nem as pessoas precisam entender. Eu vou falar agora o que Uhum. eu entendo, né, pastor? E o que eu estou passando. Porque eu consigo ver o mundo com outros olhos. É verdade. É o antes de Cristo e o depois de Cristo, eu sempre Uhum. falo. Então, eu não olho com maldade. Sim. Às vezes pode até estar ali. Por isso eu pergunto muito para a liderança, pergunto para os meus irmãos estão sempre aí comigo e para as pessoas que têm mais entendimento e que têm Uhum. mais essa experiência, se é certo ou não aquilo, porque não há maldade na minha cabeça. Uhum. Então, por não haver maldade, é aquela mesma história que o pastor contou ali do baterista. Estava inserido ali achando numa santidade que estava perfeita. Sim, sim, sim. Então, eu também não posso chegar nesse ponto em processo de conversão e achar que porque não tenho maldade, também estou numa santidade. Uhum. Não preciso da liderança, preciso de direcionamento. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui, Neto, é que assim, por que que eu gosto muito de falar desse assunto? Porque
a verdade e a santidade, elas não são relativas. Sim. E tem gente que quer relativizar a verdade e a santidade. Ah, beijinho no pescoço pode. Eu não sei o quê. Cara, assim, o que que a Bíblia fala sobre esse tema? Há um progressismo aí dentro, né? A Bíblia fala o seguinte, que nós, quanto cristãos, devemos fugir da aparência do mal. Não Exato. fala para fugir do mal, é da aparência do mal. O que que é isso? Se parece mal, fuja. Puxa. A grande questão dos jovens e adolescentes da igreja atual e do mundo de modo geral é que eles estão hoje indo muito à beira de um abismo, achando que conseguem se segurar. E Vamos dizer que escorrer. não tem um cacife para isso, Exato. não tem essa vivência, essa E uma vez experiência que de vida. escorregar, foi embora e já era. Ah, E assim, hoje nós estamos num mundo cheio de informação. E assim, na nossa época, para a gente poder ter acesso à droga, por exemplo, você estava numa festinha, alguma coisa, e vinha alguém, experimenta isso aqui. E aí, né, eu diria que a minha geração, a sua principalmente também, são sobreviventes, né? São a pessoas que minha né, sobreviveram a eu sou um muitas. ex, né? Um É, ex-drogado e um ex-alcoólatra. não, mas eu digo pessoas que Sim, sobreviveram a muita sim, coisa, né? sim, sim. Mas que conheceram porque experimentaram. E era, Essa geração atual, a geração Y, né? é, Geração Z, são pessoas que têm acesso à informação muito rápido. Porém, eles são bitolados de tanta informação que eles têm, eles já não têm mais nenhuma identidade. e eu acho um perigo isso aqui, pastor. Sim. Esse. Porque o acesso, o que eu mais me estranha, diferente agora de estar crente ou não, ou estar entregue a Cristo, é que eu vejo uma mãe pegando um celular para um filho não chorar e dizer, assiste Sim. aqui, Trocando as trocando as responsabilidades. responsabilidades. Então eu acho muito perigoso isso. Acho Uhum. de uma forma que daí não se tem um parâmetro da onde vai chegar, o que vai Exatamente. aparecer, que a timeline vem tudo, né? Sim. E a Aí gente, você pega hoje cada vez mais as crianças sendo inseridas na área da sexualidade exato. com uma idade que não faz sentido. Eu tenho um filho de 9 anos, Pedro Lucas. O Pedro, ele é uma criança extremamente inocente. Sim, em todos os sentidos. E ótimo, porque Nós não temos nenhum tipo de restrição quanto a nenhuma pergunta que ele fizer, e isso está muito claro lá em casa. Sempre que a gente é absorvido por uma pergunta do nosso filho, de modo geral, essa pergunta sempre vai ser respondida com a verdade. sim. Desde Papai Noel existe? Não, meu filho, não existe. É Não. um homem que se fantasia, se veste, coelhinho da Páscoa. Não, não existe. A gente sempre deixou isso muito claro. Ah, pastor, tá quebrando a infância da criança. Não, eu estou, na verdade, ensinando o certo desde É, quando deve ser é, ensinado. Porque é nesses pontos, é nesse relativismo do que é a verdade, do que é a santidade, que a gente vai perdendo as coisas. A gente exato. vai perdendo a nossa família, a gente vai perdendo os nossos filhos, porque o diabo, como eu falei anteriormente, ele vai inserindo pequenas coisas. E você vai abraçando aquelas pequenas coisas. É igual assim. Tem gente que fica muito preocupado quando vai se converter ou não, se crente pode beber ou se não pode, se pode fazer tatuagem ou se não pode. Como é que eu vou responder algo? Como é que eu vou chegar pro Neto, que é um ex-alcoólatra, e dizer Sim, assim: sim. não, Neto, tá tudo bem, pode beber uma É bom cerveja, você fazer não tem coisas. problema, um vinho, não tem Sim, sim. problema, porque a Bíblia diz que não pode é se embriagar, e você é um ex-alcoólatra, daqui a pouco você está de novo inserido no vício. Mas é óbvio. Não somos nós que temos, quanto pastores, líderes, enfim, que temos que determinar alguma coisa ou não. O que que a Bíblia fala? E a esse é o ponto. É ali que a gente não pode relativizar o que é certo, o que é errado. É que A essa gente ala progressista eu vejo que o pastor já não. não faz parte. Então, assim, tá abrindo muito. Exatamente. Por que que a igreja queimou? Que está queimada, vamos dizer É. assim. A igreja É, começou a inserir muita coisa do mundo dentro da igreja. porque E esse é o a problema. gente está é um progressismo muito forte, Uhum. é uma pessoa que vira um palestrante, não é um Exatamente. ministério, não é um Eu pastor. até tenho uma boa história para É que a falar gente sobre vai isso. chegar, por isso que eu toquei nesse assunto. E aí o que acontece? Acontece que dali do púlpito e Uhum. do seu ministério fora, porque
A vida de pastor não é fácil, né, pastor? A gente não vai Não, tocar isso. Porque tem fora, é uma vida, é um contexto todo sim. ali. As pessoas precisam entender assim, ó. Eu não vou pegar o microfone e subir no púlpito, e isso é ser pastor. Não, não é. Não é Na assim, verdade, não tem qualquer que. pessoa que conheça um pouco do que ela vai falar, seja qual for o tema que for, e nisso a gente pode incluir a Bíblia também, Sim, sim. e tiver um entendimento, um pouco de eloquência, saber como conduzir uma plateia, vai ministrar uma Vai, palavra e a tranquilamente. igreja vai dar glória a Deus, aleluia, vai rodopiar e tudo. Porque também há uma preocupação de Deus quanto à palavra que é ministrada. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante ou mais cortante que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, qualquer pessoa que pegar a Bíblia, a verdade da Bíblia, sem relativizar a Bíblia, Ah, ela pura, né? tiver um pouco de eloquência, souber do que estou falando, a eficácia da palavra vai produzir algo no coração das Vai, pessoas. vai conduzir a metanoia que a E gente é está nesse falando. ponto, Neto, que a gente precisa deixar isso muito claro para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que por que o fulano de tal, pastor fulano de tal, que agora parecia um escândalo, traiu a esposa, não sei o quê, papapá, mas ele pregava tão bem, ele falava tão bem. É que o pregar não é ser pastor, é que o subir no altar, pegar um microfone e falar da palavra de Deus não é ser cristão verdadeiro. Não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Inclusive, tem igreja que não tem preocupação com o altar. Graças a Deus, assim, eu faço parte de uma denominação, Sim, você também, sim, que tem zelo pelo altar. Não é sim. qualquer pessoa que sobe, a Eu ia pessoa que falar tem isso. vida e tal, Né? mas tem igreja que não está nem aí, Que que é, recebe, ali é um palco, na que verdade, não é recebe o. qualquer pessoa. Né? Tem igrejas, né, que inclusive cedem o seu espaço para fazer eventos não cristãos, o que eu acho um grande erro. Eu acho um absurdo. Né? Acontece, né? Não vamos entrar nesse mérito, Sim. nosso objetivo não É é um respeito gerar que a gente. polêmica, mas eu estou aqui para falar de mim. Sim, sim. Então, assim, eu acredito que nós não podemos relativizar a verdade que Cristo estabeleceu. Porque a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi um só, ele veio com uma missão, ele cumpriu sobre a terra a sua missão, ponto e acabou. A partir dali, se nós temos isso como dogma e crença da nossa vida, o Sim, que Jesus fala, o que a Bíblia fala é a nossa verdade. Aí exato. eu fico com medo e preocupado o tanto de cristão que pega a Bíblia e quer, mas veja bem, então, meu É sempre querido. uma brecha dentro da lei. Porque o que eu até, forma de pergunta também, mas assim, Uhum, o que eu vi o pastor Rodrigo Silva, que é batista, sim, que eu sigo, eu achei ele um excelente, porque ele é teólogo, ele faz escavações lá, me esqueci, me fugiu o pastor, antropólogo, né? antropólogo e tal, e ele tem um museu, está Sim, fazendo um trabalho muito bonito. E ele estava falando assim da propiciação, né? Que é sim, o termo da cruz ali, exatamente onde Jesus recebe os pecados que seriam inseridos para o mundo e seria o mundo dizimado, entre aspas. Estou sim. falando eu em conversão agora, Faz né? sentido. Mas a lei existia antes, Antigo Testamento. Acontece propiciação na cruz. Uhum. Jesus recebe por todos nós e morre por todos nós. Sim, Somos absolvidos de nossos pecados. Mas, porém, contudo, entretanto, bem claro, a lei continua a mesma, mesmo depois da morte de Cristo. exatamente. E eu achei muito bonito ele pontuar isso, porque as pessoas parece que a lei estava aqui, então Uhum, para Moisés servia, houve aqui na cruz, e aí, de repente a lei aqui não precisa mais. uhum. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E aqui a gente culmina no que eu estava falando sobre a questão para os jovens, adolescentes, acerca da santidade, que é justamente isso. É, hoje em dia se prega uma questão da hipergraça, de que a graça de Jesus é abundante sobre a nossa vida, e tá certo, essa Sim, parte tá sim, certa, mas ela não ela traz liberdade, não libertinagem. E há exatamente. uma grande diferença de você ser liberto do pecado É, e você dizer assim, não, eu sou liberto do pecado, mas se eu pecar, ele já pagou tudo na cruz, não tem problema. esse Tem problema tem sim, sim. porque uma vida de pecado
né, a Bíblia vai falar em Hebreus que todo aquele que conhece a verdade, a Bíblia, a Jesus Cristo, Sim. e deliberadamente comete pecado, ou seja, de forma voluntária, eu vou pecar, eu vou pegar essa menininha, eu vou levar ela para um motel e vou ter uma noite com ela. Você teve que pegar a menininha, entrar no carro, ir para um motel, Você pagar o motel, entrar no sabendo de quarto, tudo isso. tirar a roupa, para executar. Ah, aconteceu. Não, não aconteceu. Não é aconteceu. Isso Não foi existe. todo pré-concebido. Ou seja, tudo isso principalmente para quem conhece a verdade, sabe quem Jesus é, sabe o que ele fez na cruz por nós. A Bíblia diz que quem comete isso de forma deliberada já não resta mais sacrifício pelo pecado. Em outras palavras, Jesus morreu em vão na cruz por aquele crente que sabe que está mentindo e não deveria mentir, que sabe que está bebendo e não deveria beber, que sabe que está fumando não deveria fumar, que está se drogando não deveria se drogar, Exatamente. que está tendo relacionamento fora do casamento e não deveria ter. Então, há uma, como tu falou, uma relativação da questão da santidade e da verdade, dizendo que, Jesus perdoa. Não. Você, jovem que está me assistindo, você precisa entender e se posicionar. Posicionamento. Jesus, Isso é eficácia, né? 1 Reis 18 vai falar, né, no discurso de Elias, o profeta Elias, em relação à frente dos profetas de Baal, ele olha para o povo e fala assim: olha, até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando vai ficar no meio de dois senhores? Exato. Se é a Deus, serviu. E se é a Baal, serviu. É o que eu falo hoje. Gente, se é para servir a Deus, é para servir a Deus. É para Exatamente. mortificar a carne, é para pegar a cruz, é para realmente se santificar, buscar a verdade. Agora, se você não quer fazer isso, cara, vai lá e peca gostoso, como eu costumo falar. Você tem livre-arbítrio. Como assim, pastor, está dizendo para pecar? Eu estou dizendo para você pecar, sabe por quê? Porque quando você estiver lá no meio do pecado, Jesus tem condição de te resgatar. Agora, quando você está no meio do caminho, em cima do muro, sem saber pé na igreja, pé no mundo, a Bíblia vai dizer em Apocalipse de uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Deus falando, fala assim: você não é quente e você não é frio. Exato. E porque você é morno, eu te vomito. Exato. Vomitar, regurgitar, é jogar fora. Ou seja, você não tem parte com aquele corpo. Foi lançado para fora do corpo. Não tem nexo, né? Por isso que toda pessoa que é morna, que é crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, Sim. todo jovem, adolescente e até adulto também, que está lá e cá, Deus não tem condição de fazer nada. Tem até uma história que diz assim: uma pessoa caminhava em cima do muro. De um lado do muro estava o diabo descascando uma laranja. E do outro lado do muro, Jesus dizendo: vem, pula para cá. Então, e de repente aquela pessoa que caminhava em cima do muro falou assim: cara, mas que estranho, o diabo está só descascando uma laranja. E Jesus está me chamando, dizendo para eu vir para cá, por que isso tal? Ô diabo, por que tu tá aí só descascando uma laranja? E do outro lado está Jesus me chamando, dizendo para eu pular, vir para cá. E o diabo olha para aquela pessoa e fala assim: eu estou bem tranquilo porque o muro é meu. Exato. Então, se você já está em cima do muro, isso quer dizer que você não é pertencente a Cristo. Porque a vida com Cristo é uma vida de renúncia. Completa. Abrir mão de querer dar um beijão na boca e não sei. Gente, é o seguinte: é igual ferro de passar roupa. Beija em cima, gira o botão em cima, esquenta embaixo. Estranho seria se não acontecesse. Aí a gente tem que fazer um outro tipo de discipulado, uma outra oração, mas essa é uma outra pregação. Mas assim, quando a gente fala de jovens e adolescentes, tem que se preservar. Neto, eu e minha esposa nunca dormimos na mesma casa. Nunca. Por quê? Fugir da aparência do mal. Exatamente. Aí começa, e vai, e não sei o que, já se entrelaça. Sempre não vai ter como, porque... O fim não vai ser bom. Não vai, porque... Na verdade, até é bom, desculpa, né? Até é bom, mas a hora é errada. Exato. E aí até acontece assim que vejo às vezes pessoas que no relacionamento de namoro tal, extraconjugal ali e tal, ainda sem um casamento, quer toda hora se pegar, ter relação sexual tal. Aí casa, daqui a 2, 3 anos separa. Esfria. Por quê? Porque já fez tudo antes. E aí, na hora da aliança, que isso aqui não tem fim, não tem início nem fim, é algo eterno,
na hora de cumprir essa aliança sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, na hora de diariamente conquistar a sua esposa, conquistar aquela pessoa que está do seu lado, não faz mais. Não. Porque aquilo que você pratica anteriormente a uma aliança, você gera uma lacuna eterna que você vai acabar tendo consequências lá na frente. Muito sérias, muito E sérias. aí o diabo se aproveita Porque a disso. gente vê que casamentos hoje esfriam muito rápido. Mas, ó, eu não vou falar sobre esse tema sozinho, não, tá? Vou voltar outra vez nesse podcast com a minha esposa, que a nossa história é muito bonita. A gente tem uma história realmente de se guardar um pro outro. Ela é minha primeira namorada, nós casamos virgem, eu também sou o primeiro namorado dela. Meu Deus, a gente teve, assim, muitas situações que nós construímos juntos. Mas isso, Neto, porque lá na nossa adolescência, quando eu fui para esse retiro que eu citei, que Jesus me pegou lá, foi a primeira vez que eu ouvi da boca de alguém que eu seria um pastor. Na minha cabeça, no meu coração, eu sempre achei que eu ia ser músico. Eu ia ter uma banda, isso, né? que eu ia fazer show e ser famoso, gravar CD. Eu sou da época do CD, né? Nem fala pra mim, eu só tento... Nós estamos velhos. Não, eu tô... Hoje meu filho não sabe nem o que é CD. Não, meu Deus, né? Não, que loucura. 40 bi que era pra enrolar uma fita cassete, que o pastor também não... Sim, não, mas tive. Eu tinha como é que... Não é o Discman, o Walkman. Né? Que tinha que rebobinar a fita. Né? Então, assim, nesse sentido, eu vejo que a gente cada vez mais precisa entender que tudo aquilo que Deus fala, independente de um momento da nossa vida, se foi Ele que falou, vai se cumprir. Às vezes não no tempo que a gente quer, ou às vezes pelas nossas decisões, a gente adia o tempo de Deus na nossa vida. Mas Deus sempre vai procurar nos resgatar para o centro da vontade dele. Nós somos chamados para isso. Não é querer, né, pastor? É não. saber esperar. E aí, nesse retiro que eu tava, assim, poxa, Deus me pegou mesmo, falando, poxa. E sabe, foi maravilhoso, um tempo maravilhoso. E pouco tempo depois, apareceu a pastora Jéssica na igreja. Né? Me lembro exatamente o dia, subindo as escadas, tocava bateria e tal. E aí, assim, olhei para ela e falei, cara, essa é a mulher da minha vida. Essa é a mulher que eu esperei. Só que, antes de eu ter total intenção de casar com ela e tal, a gente se tornou melhor amigo. É isso que eu ia falar. E aí eu tenho uma tese, tá, Neto? Não existe amor sem amizade. Mas também não existe relacionamento de melhor amigo entre um homem e uma mulher, vai dar casamento. E ali foi quando começou a nossa construção de fato ministerial, porque nesse período não foi um namoro fácil, não foi, porque a gente teve que renunciar a muita coisa, sim. Né? E graças a Deus, assim, os nossos pais, o meu sogro, minha sogra, sempre nos acompanharam, nos ajudaram, nos preservaram em santidade. Mas assim, não foi fácil. Mas quando a gente casou, a gente começou a colher os frutos desse casamento. E assim, eu ouvi a primeira vez sozinho, que eu tinha um chamado pastoral, depois já junto com ela, que nós teríamos esse chamado pastoral, e ainda uma terceira vez. Que os dois são pastores, né? Hoje nós somos pastores, sim. Desde 2018. A gente não conhece ela ainda. Eu daqui a pouco a gente vai conhecer. Pastora Jéssica. Te amo, meu amor. E assim, nesse período que a gente começou esse relacionamento, a gente ainda na Igreja Batista, tendo ouvido que a gente teria esse chamado pastoral, eu comecei a observar as situações que aconteciam na igreja que eu estava inserido e eu comecei a ver, olha, se eu tenho um chamado pastoral e eu for ficar aqui na denominação que eu tô, sim. As pessoas costumam se tornar pastor aqui com 30, 40 anos. E eu tinha 22 na época. Estou disposto a guardar 8 anos, 10 anos para me tornar um pastor aqui nessa denominação que eu tô, ou eu tenho que fazer alguma outra coisa em relação a isso? E nós começamos a orar. E um dia Deus se revelou para nós. Falou, olha, o tempo de vocês aqui findou, eu tenho algo para vocês. E aí, de novo, procurei o meu pastor. Pastor, a gente está casado há 7 meses, a gente tem orado, Deus falou conosco, mas a gente quer sair daqui debaixo de bênção. O nosso pastor, o pastor Mano, na época, vamos orar. E aí, oramos uma semana, bonito. 2 semanas, 3 semanas. E um dia a gente foi tomar um café com ele e aí a gente começou a chorar junto lá, porque ele falou, realmente, eu entendo que Deus tem algo maior para vocês, eu quero abençoar vocês, e ele nos enviou. E sabe, foi um momento preciosíssimo, porque até um tempo depois,
a gente permaneceu ainda frequentando a casa dele, Claro. tendo esse tempo. Quando o pastor Mano e a pastora Raquel completaram 25 anos de casado, eu estava na casa deles nesse dia e ele falou assim: Lucas, você pode orar pelas nossas alianças? Que Olha aí. lindo. Porque Isso quando que eu ia você honra a falar. sua liderança, você Exato. preserva isso, você sempre vai ter contato com E é de uma humildade, de uma hombridade isso. tamanha que isso sim imita Cristo. Uhum, Isso louva ele. Então, é sobre isso que a uhum. gente conversa. Pastor, deixa eu lhe perguntar uma outra, dando um Vamos pulo lá. no tempo na Eu linha do nem sei tempo. como é que tá aqui Não, eu estou o. cuidando aqui, Tá? pastor. Então tá bom. Olha o JP ali, porque Tudo o certo aí, podcast a gente tem JP? essa liberdade assim, ó, de falar que tá tudo bem, tá ali, tá tudo certo. O que houve de lacuna também? Houve um problema entre pastores, alguma coisa assim? Eu não sei, eu estou perguntando de uma forma até, puxa, pastor, Uhum, me uhum. perdoe, mas o que aconteceu? Então, quando a gente acabou tomando esse posicionamento de migrar para um novo ministério, Deus nos levou a uma igreja. Eu não vou aqui citar o nome, até Não, para quem não conhece a história também sim, também não não precisa ficar olhando para é isso, né? irrelevante. O que vale aqui Uhum. é o aprendizado do que Sim, sim, aconteceu e a gente não está de forma alguma, eu não jogo fora a minha e, história. e nem julgando também ninguém. Eu amo a igreja que eu frequentei Sim, e sim, estive lá, onde toda a minha história familiar foi construída lá, né? Onde eu fiquei 9 anos da minha vida. Ou seja, eu cheguei lá com 7 meses de casado e saí com sim, 9 anos de casado. é, Nesse período a gente teve filho e sim, muita coisa aconteceu. E chegamos nesse ministério, começamos a frequentar lá. Depois de uns 6 meses eu entrei no louvor, que sempre foi a área que eu estive inserido, porém sempre com esse chamado no coração de que, poxa, você vai ser um pastor. E um belo dia lá na igreja, de novo, a gente foi chamado, eu vejo algo na sua vida, e a gente foi convidado a participar do que a gente chamava de SLP, que é o Seminário de Liderança Pastoral. uhum, E lá nós ficamos durante 5 anos, eu e minha esposa, participando desse seminário, dessa construção na nossa vida, de aprendizado mesmo sobre o tema pastor, né? Sobre sim, como cuidar de pessoas, como preparar um sermão, uma palavra. Então, desde a parte teórica, do né, do que básico fazer, mesmo, né? até realmente o ensino espiritual, o amor de vidas, transferência de unção, de dons, enfim. E ali a gente foi crescendo, construindo, amando a igreja. Nós passamos por um crescimento muito oportuno lá, vi muitos milagres acontecerem. Deus, assim, fez muitas coisas no nosso meio, curas físicas mesmo visíveis, cirurgias espirituais ali de Sim, pessoas sim, receberem rim, curadas de câncer, cego voltar a enxergar, surdo ouvir. Muita coisa aconteceu. E também uma igreja muito bíblica, sempre estabelecida na palavra. E nós mudamos uma primeira vez de templo, a igreja cresceu, e nesse período da igreja, né, a igreja foi crescendo, porém, em algum momento, tomamos alguma decisão equivocada, errada ou precipitada, não vou saber precisar isso sim, para sim, você, mas que trouxe um percalço financeiro para a igreja, né? E a questão financeira é algo que acaba abalando toda a estrutura eclesiástica de um lugar. Por quê? mexe, A igreja ela precisa ser exemplo, né? E exato, aí, quando por um motivo financeiro você acaba tendo esse percalço, que você deixa de pagar um aluguel, deixa de pagar uma conta, deixa de fazer alguma coisa, isso acaba trazendo um mau exemplo e isso vai ferindo a igreja, a estrutura da igreja de alguma sim, forma, e isso culmina com certeza no pastor sênior, né? No pastor principal da igreja. exatamente, A gente não não sabe tem, os percalços de um pastor sênior, assim, né? Eu nunca fui e nem sei se ainda não, serei. Não, acredito que não, estou muito bem estabelecido onde eu estou. Deus tem falado muito com a gente nesse continuar, mas o pastor sênior é uma pessoa que tem que ouvir o problema de todo mundo, mas às vezes ele não tem para quem abrir ou falar o seu próprio problema. é porque chega num momento que ele está sênior, né? Então, assim, até para ele ter um próprio pastor É, para desabafar, vamos dizer assim, conversar, tem que ter, tá? tem que Tem que ter, ter. né? É Precisa obviamente. existir alguém que seja a cobertura da sua vida e Exato, tal. exato, mas fica difícil, né? E nesse caminhar, devido à falta de uma prebenda pastoral, tal, etc., o nosso pastor à época precisou tomar a iniciativa de, quanto homem, sustentar a sua família, a sua casa. Sim,
E ele acabou, à época, optando por uma caminhada mais de palestrante, enfim, mais coaching, assim, né? Uhum. E tá tudo bem, na igreja continuava tudo bem, só que ao longo do caminho isso foi fazendo com que o amor se esfriasse. E, claro, eu não estou aqui para contar a história dele, mas contar a minha Jamais a versão sua. da Sim. história, né, do que aconteceu comigo nesse sentido. Eu me vi muito assim como ele era uma referência para minha vida, né? Uma pessoa que me ensinou muito na área pastoral, me ensinou muito a respeito da Bíblia, me ensinou muito sobre procedimento, me ensinou sobre caráter. Ele foi a pessoa que muitas vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, quando eu precisei, estendeu a mão para mim, seja numa discussão familiar, Sim. onde eu ligava para ele e dizia, pastor, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou embora. Ele dizia, cala tua boca, senta aí que eu já tô indo aí. Ia lá, ajudava a gente fazer as coisas, a buscar pessoas drogadas debaixo de Sim. viaduto 3 horas da manhã, porque alguém que a gente conhecia, que precisava ser resgatado, e a gente ia lá e ele ia comigo. Entramos em boca de fumo, a gente fez tanta Né? loucura. Então, essa era a minha referência. Eu tinha uma Sim. pessoa que era não só um pastor, mas também um amigo querido, assim, né? Sim. Isso faz com que a nossa referência sendo ferida, que a gente perca o nosso chão em alguns sentidos, né? Retira completamente. E infelizmente, como eu falei anteriormente, o diabo ele é astuto, ele vai inserindo pequenas coisas e ele acreditou que ficou com uma demanda reprimida muito grande e acabou se cedendo para prazeres carnais Sim. e acabou deixando de ser nosso pastor. E aí nós nos vimos agora uma igreja sem pastor. E nesse período da igreja, Neto, muitas pessoas começaram a tomar lado, né? Ah, ele tá certo, o fulano tá certo, o ciclano tá Fica certo, muito, ah, que a igreja é uma instituição muito falida difícil. mesmo. E aí foram embora, simplesmente jogaram tudo pro alto e foram embora. Abriram mão de princípios bíblicos. E aqui é uma grande questão que eu vejo que a gente tem que falar sobre isso. Que quando o nosso coração, ou quando a gente entra na igreja por pessoas, a gente também vai Exato. sair dela por pessoas. Exato. E eu me descobri nesse tempo de que eu tinha tudo para jogar tudo pro alto e ir embora e dizer, olha, quer saber? Vamos sair daqui mesmo, tá tudo errado mesmo. Naquele momento, o Espírito Santo ele me trouxe uma frieza nesse sentido boa, não, opa, perdão, Imagina. uma frieza boa nesse sentido de ter mantido a frieza para tomar uma boa decisão, não ter mantido o foco. Mantido o foco, não perder o foco. Exatamente. E ter olhado para aquela situação e ter dito assim, olha, tem muitas vidas aqui, e vidas que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a decisão. O pastor e a pastora à época acabaram se Sim, separando, se divorciando, sim. né? E nesse sentido do divórcio, dessa separação, eles nunca perguntaram para mim se eles podiam casar ou não. Então eu também não tenho nada a ver com o divórcio deles. Eu precisava orar e com certeza lutar pela reconstituição da família, que é isso que a igreja faz, mas também não caberia a mim, cabe uma decisão deles. A decisão é a dois, se eles devem ou não retomar o casamento, é deles. A igreja, a grande questão é, a igreja não pode ser afetada. As vidas que estão aqui não podem ser afetadas. E nós assumimos, junto com uma outra equipe lá, outros pastores que estavam lá, esse papel de dizer, olha, calma, não saia da igreja, É calma, acalmar os o ânimos, né? pastor tomou a sua decisão por ele, mas isso não condiz com a igreja, o que a Bíblia fala, o que Deus fala, e a gente começou a ensinar para as pessoas. E aí eu me vi, Neto, no meio de tudo isso, carregando um peso e uma dor que não era minha. Uma bagagem Tu muito imagina sua. que agora não tem mais um general no exército. E aí a tropa está totalmente perdida. Não, Porque um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo, outro, e agora não se tem mais uma referência não tem uma. de um general que bata na mesa e diga assim: ó, respeito a tua opinião, respeito a tua, mas nós vamos fazer assim, Sim, desse jeito. exato. Não tinha mais o assim. Então cada um estava fazendo de um jeito. E aí, com isso, o diabo ele se aproveita, porque aonde não há unidade, não há o estabelecimento do reino de Deus. Exato. E só gera muitas feridas. Porque agora, imagina, ao invés de a tropa andar todo mundo junto, infantaria, cobertura, aquela Todo coisa, mesmo direcionamento. cada um ia para um lado e aí cada soldado sozinho, sem a tropa, desguarnecido, vai sendo ferido. Exato. E eu comecei a ser ferido
por um peso que não era meu, por carregar um peso que não era meu. E a ponto de dizer assim, cara, eu não quero mais ir para a igreja. Eu ia perguntar agora. Não quero Você mais. dizer que não queria. A minha família sofreu muito com isso. Sim. Meu filho, a gente até então só tinha o Pedro, a pastora Jéssica, sofreu muito. A pastora Jéssica falou assim, olha, eu tô indo para a igreja porque eu sou submissa a você, porque você tá falando para eu ir, porque eu não quero mais ir para a igreja. E a gente se viu no meio de tudo isso dizendo assim, poxa, será mesmo que vale a pena tudo isso? Eu toquei nesse assunto, pastor, com muito respeito, mas assim, porque é de suma importância que a gente fale isso Uhum, e que as pessoas entendam. A igreja não é feita de homens, exatamente. a igreja não é feita de atos de homens, a igreja é feita de Deus, Exatamente. Cristo, ponto. Uhum, E é ponto final. Então, não tem ou nem para cá e nem para lá. Então, não podemos nos deixar as nossas vaidades, porque são vaidades e uhum, egos, se ferirem por homens dentro da igreja. exatamente. O foco é em Cristo. É isso mesmo. E aí, nesse lugar, assim, que a gente se viu, né? Poxa, e agora? Não queremos mais, tal. É, eu chamei o vice-presidente da igreja, à época que acabou assumindo a presidência, né? Já que o Sim, nosso pastor sim. presidente tinha se ausentado. Falei para ele, olha, eu preciso tirar uns dias de férias. Preciso, Dá um preciso tempo. orar. Eu falei para ele, eu preciso orar, eu preciso me conectar com Deus. Eu preciso parar de ver pessoas. Isso é Preciso necessário. limpar meus ouvidos espirituais, voltar a ouvir o Senhor, porque Descarregar as bagagens que não eram suas. eu não estou mais ouvindo Deus. Amém e tal. E aí eu fiquei 7 dias na casa do meu sogro em Urubici, eles moram em Urubici. E lá era um Adoro, Luciano, um abraço. é, Eles adoram fui. pastor Nino, pastora Simone, meu sogro e minha sogra, são preciosos demais. Eles têm um trabalho muito bacana lá em Urubici. É legal falar com eles também, tá Eu acho pertinho que de eu Lages. conheci, eu acho Conheceu na igreja lá em que Lages. conheci Isso. semana passada. Isso aí, isso aí, isso Um aí. abraço para eles, uns queridos. Abracei É, eles, nossa. e aí eu fui para lá e lá eu comecei a orar. E o bom é que lá não funciona o telefone, então dá para o cara se isolar mesmo. Eu comecei a orar, comecei a buscar em Senhor, e Deus não falou nada num dia, não falou nada no segundo dia, no terceiro dia. No quarto dia que eu estava lá, depois de ter um período de oração e tal, eu peguei o Instagram e estava olhando assim o Instagram e tal. Não, desculpe. Antes disso, eu assisti um podcast do Hub Podcast, onde estava participando lá com o Brunão, o André Aquino. E Sim, o André Aquino estava falando sobre a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja e tal. E aquilo começou a me chamar a atenção porque ele deu um exemplo muito bacana que se todas as igrejas de São Paulo, cada uma desse um valor X, eu não vou me lembrar agora qual é o valor, sim. mas dava para montar não sei quantos hospitais, porque é logo depois ali no meio do advento da pandemia, né? Eles estavam falando muito sobre isso, né? A gente estava no ápice da pandemia quando tudo isso aconteceu. E aí eu comecei a olhar e falei, poxa, faz sentido isso aí e tal, mas É mais uma mistura de coisas, né? não, mas Sim, faz sentido o que ele claro. estava falando, eu achei muito bacana a unidade do corpo de Cristo, Sim. e de fato, se a igreja parasse de brigar por placa de igreja e, enfim, Sim, se nesse unisse sentido, nesse sim. sentido, Sim. a igreja poderia fazer muita coisa. E é mais uma coisa que o meu coração hoje muito se alegra, porque cara, eu estou hoje numa denominação que você vê o pastor trazer vários amigos de várias igrejas, de vários lugares, né? E Não há barreiras, não né? tem barreira, porque quando você conhece a qualidade do pasto que você oferece para suas ovelhas, você não Exatamente. está preocupado que a ovelha vai embora. Você sabe que ela vai lá, vai ter relacionamento, amigo em outros lugares, mas aonde ela é alimentada é naquele lugar, né? A gente não pode ter esse medo. E foi bom que A ovelha não é nossa, né? A Não ovelha é é, de não Deus. é. O pastor tocou nesse assunto, porque nós do podcast Viva Bem, a gente tem essa mesma concepção de trazer todas as pessoas aqui. Uhum. As pessoas precisam vir aqui, claro, respeitando sempre o quê? O princípio da boa educação. A gente precisa Com certeza. discutir. Discutir não quer dizer brigar. Discutir a gente está discorrendo sobre assuntos, Uhum. Sim, sim, sobre sim. o mesmo assunto, mas com perspectivas diferentes. E aí depois, vendo esse podcast ali, então, ok, encerrou o podcast, fiquei com aquilo no meu coração. E aí tava assim no Instagram, e a denominação que eu fazia parte, infelizmente,
tinha por hábito, às vezes, falar mal de outras denominações, inclusive da denominação até que eu faço parte Atual. hoje. E dentro disso, da Mais de Cristo ali e tal, eu não conhecia a Mais de Cristo, eu não conhecia o Pastor Júnior, nunca tinha ouvido a voz do Pastor Júnior, porque eu era leal ao meu pastor Sim. e muitas vezes ouvi que não, o que ele está fazendo lá não é certo, tal, enfim. E eu falei, olha, amém? Então tá. Mas aí quando eu tava folheando o Instagram ali, apareceu uma foto assim de algumas pessoas ali, dentre elas o Pastor Júnior, e o Espírito Santo me falou assim: você precisa conhecer essas pessoas. Puxa, interessante isso. Eu entrei no Instagram do Pastor Júnior, mandei uma mensagem para ele e falei: olha, sou pastor Lucas, sou da denominação tal, enfim. Pronto, esperando receber uma chapuletada de volta. Afinal de Sim. contas, me venderam um monstro, né? E ele foi super solícito, assim, falou, pastor, que bom, que legal. Eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor, preciso lhe conhecer. O Espírito Santo está movendo isso no meu coração. Isso era uma sexta-feira. E eu marquei na terça-feira da semana seguinte para conversar com ele. E aí, no domingo de manhã, eu resolvi conhecer a Mais de Cristo, né? De novo, a gente não está aqui falando de placa de igreja, estou falando da minha história, né? Então, desculpa se eu estou citando nomes, mas... É isso. A nossa abertura é essa aqui, Amém. porque a gente pode falar o que a Mas gente é. quiser. E aí, dentro disso, né? Eu cheguei lá no domingo de manhã, poxa, entrei, pô, que estrutura, né? Igreja bonita, telão, som bacana. Sentei bem no fundo da igreja, assim, para não ser visto, mas não Não deu tem. 10 minutos. Calma. Chegou alguém, ô, pastor Lucas aqui, tá aqui. Aí outro, ô, não sei o que. Falei, ixi, já me acharam aqui. E aí a história vai correr, né? Logo alguém vai saber que eu tô aqui. E aí, até então, realmente só tinha ido no intuito de realmente conhecer. E Saber como como tinha é. recebido assim um carinho grande de alguém que esperava não ser tão bem recebido, falei, uau, faz sentido ir lá conhecer. E eu fui, eu gostei muito da igreja. A minha esposa já conhecia através do Flowers, eu tinha ido no Sim. Flowers, então ela já conhecia a estrutura. O meu filho gostou também e tal, na época também, ainda só tínhamos o Sim. Pedro, né? Agora que a gente tem Agora mais que dois, né? tem. E aí, o pastor Gilberto Luiz, o profeta Gilberto Luiz, estava ministrando a palavra naquele dia, e dentro dessa ministração ele começou a falar sobre Abraão e Ló. E começou a dizer que quando Abraão carregava um peso que não era dele, Deus parou de falar com ele, que ele precisou Sim. se separar de Ló. E aí eu falei assim, ô Deus, o profeta tá falando, tá ministrando aqui, poxa, bem que o Senhor podia usar ele para falar comigo. E aí o Espírito Santo falou assim no meu coração, ele não precisa vir aqui falar contigo, a palavra já está falando contigo. Exatamente. E eu amo sim o espírito profético, eu gosto, Deus me usa muito nesse sentido também, graças a Deus. Já recebi muitas palavras, mas a gente às vezes fica achando que o profeta tem que vir revelar o nosso CPF e a cor da cueca que a gente está usando para Deus falar com a gente, não necessariamente, a palavra também fala. E ali a palavra começou a arder no meu coração e dizer, cara, eu estou carregando um peso que não é meu, e por isso que Deus parou de falar comigo. Então é o momento de eu me posicionar. Sim. E amém, acabou o culto, nós levantamos, fomos embora. Quando eu estava indo embora, eu encontro na porta da igreja aquele homem que tinha sido vendido para mim como um monstro e não sei o que, cumprimentando todas as pessoas na saída da igreja. E aquilo me impactou de uma forma, Neto, que muito mais que palavras, a atitude que ele estava tendo de estar ali não era condizente com o que eu tinha visto naquela figura referencial que eu tinha. E aquela figura que tinha sido quebrada de pastor na minha vida, eu comecei a dizer assim: opa, a igreja não é uma instituição falida. O pastor não é todo pastor que é ruim, não é todo pastor que é pilantra. Pode acontecer? Pode, são homens, pessoas. Tem médicos, dentistas, advogados. Exatamente. E ali eu comecei a enxergar uma referência em alguém. E aí eu tinha passado direto, eu voltei e cumprimentei ele. Falei, pastor Júnior, tudo bem? Sou pastor, falei contigo e tal, papapá. Ô, querido, tudo bem? Como é que você tá? Primeira pergunta que ele me fez. Pastor, não tô bem, mas eu vou ficar. E ele me disse a seguinte frase, que foi aonde mudou a história da minha vida. Não olhe para baixo, porque as pessoas da terra vão te decepcionar. Não coloque teu coração em pessoas, olhe para o alto, porque Deus nunca vai te decepcionar e nem te abandonar. E virou e continuou cumprimentando as pessoas.
E a vida seguiu, e eu saí dali naquele mesmo domingo. A gente foi para casa, a gente conversou. À noite a gente foi para nossa igreja e ao final do culto eu chamei o meu pastor lá de novo. Ele disse, pastor, eu preciso encerrar o meu ciclo aqui e Sim, tal. sim, E ele nos abençoou, ele orou por nós choramos juntos porque foram 9 anos de história. sim, sim. Foi lá que nós fomos separados ao pastoreio, né, em 2018. Então, assim, é uma igreja que eu tenho muito carinho no meu coração. A denominação não existe mais, ela acabou fechando, né? Mas a nossa história a gente não joga fora, a gente Não, aprendeu não, muito. isso aí faz parte Então, assim, não desista do seu chamado. Não, Não desista daquilo que Deus colocou como precioso em você e no seu coração, porque tudo aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. vai. Não tem esse negócio também, quem tem promessa não morre, morre, quem tem promessa morre sim, né? Só tem que ter esse cuidado de cumprir a promessa que Deus colocou sobre Deixa a eu sua fazer um vida. adendo, Vai lá. pastor. Ontem, Tô falando demais, né? não quer nada. É para isso. É sobre isso. Eu aqui sou interlocutor. Tá bom. O que aconteceu comigo ontem foi isso, porque eu não conhecia a sede. Sim. Eu nunca tinha vindo. E quando foi proposto, né, para vir, e os irmãos, nossa, maravilhosos. Eu vim com essa figura, porque eu vejo a live, né? Eu Uhum. vejo ali ao vivo no Instagram ou no YouTube, o pastor Júnior. Não conheci. Sim. Claro que ele é um pastor sênior, ele tem uma postura e tal. É diferente o vídeo, né? Porque as pessoas às vezes nos veem no Instagram e Sim. pensam que a gente na rua tem que ser da mesma forma. Uhum. E eu tinha essa concepção também. E tem ali um abraço e houve uma palavra ali. Uhum. E ali virou uma chave. Sim. Então aconteceu a mesma Glória a coisa Deus. comigo Que bom, que bom. ontem. Mas é muito forte isso, porque a gente precisa entender sobre a nossa vida de que quem nós somos é mais importante que o nosso ofício. Muito As mais. pessoas estão acostumadas a estar na igreja, às vezes fazendo alguma coisa. E na verdade, o que Deus quer de nós não é que a gente esteja fazendo, mas que a gente esteja sendo. Exato. Deus nos chamou para ser filhos, e a partir do entendimento de filho, a gente entende que a gente tem que trabalhar para o reino de Deus. Agora, tem muita gente que chega na igreja com um pensamento inverso. Não, eu estou chegando aqui na igreja porque eu toco bem, porque eu canto bem, porque eu faço, prego bem. O pastor conversou com alguém ontem à noite, antes de vir no podcast, que está falando tudo que eu estava... Eu tô ficando um pouco... É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é fofoqueiro, irmão. É fofoqueiro. Pastor, eu vou falar de outra. Agora que rufem os tambores, vamos começar agora a falar sobre música. O pastor começou a tocar bateria e toca quantos instrumentos? Tocar mesmo, acho que só bateria e violão. O resto só eu rolo. Muito bem, não, eu tenho uma facilidade, uma aptidão musical, que eu acho que isso vem do talento, da construção. Eu comecei um pouco autodidata, mas eu não acredito nisso, não. Eu acredito que todo mundo precisa dar uma estudada, ter uma noção, uma intenção do que precisa ser feito. Eu tenho um talento, falo isso com toda humildade, mas eu também sou bem esforçado. Eu estudo bastante, eu busco. Você estuda bastante, é bom, hein? Os dedinhos, tudo. Que a gente precisa se preparar, né? Sim. Ainda mais quando a gente entende que hoje minha voz, o violão, são ferramentas do meu ministério, né? Então eu dependo completamente disso, né? Desde abril do ano passado, desde abril de 2023, a gente tem vivido uma vida dedicada ao reino, né? Uma vida missionária. E a ministração da palavra, do louvor, enfim, é a nossa missão, a nossa função hoje. Então a gente precisa cuidar bem da voz, cuidar bem do violão, né? Hoje basicamente é isso, eu me dedico bastante à voz, ao violão e ao teclado, piano, né? Que são os instrumentos que eu estudo. Bateria faz um tempo que eu não toco mais, mas é meio que andar de bicicleta, se precisar a gente quebra um galho. Né? E aí eu tenho aptidão para outros instrumentos, ukulele e tal, enfim, mas sempre instrumentos de corda, né? Sopro, essas coisas eu não entendo muito bem. Suave. Mas se você me mostrar ali como é que faz o desenho do acorde de dó, ré e tal, logo eu consigo entender um pouco mais e executar. E isso começou de berço, né? O meu pai sempre foi do Ministério de Louvor da igreja, começou tocando bateria, depois também passou a ministrar, tocar violão e cantar. E meu pai também tocava pistão, que é trompete. Eu ia falar trombone, né? Trompete.
Eu E ia falar para você. aí o pai, ele, enquanto estava tocando, eu levantava lá na cadeira e a minha mãe dizia assim: Lucas, você só pode tocar bateria depois que o pastor falar amém. E eu ficava de pé na cadeira e falava amém, pastor, amém, pastor. E toda a igreja ouvia uma fiasqueira, porque eu queria que acabasse o culto logo para eu ir lá tocar bateria, né? E hoje meus filhos fazem igual. Então eu vejo assim, uma continuidade desse ministério. E aí eu comecei na bateria, estudando bateria e tal, com 15 anos. Eu já tocava na Orquestra Cristã de Florianópolis Sim, com partitura, tal, enfim, né, isso é muito tocando bateria. importante. Sim. E aí por sempre estar envolvido com instrumentos, tal, eu sempre tive uma certa afinação, assim, não tenho a melhor voz do mundo, tal, enfim, Mas mas também canto é afinado. suficiente. Canto direitinho, mas assim, tem vozes muito mais bonitas. Mas você já vai entender por que que eu estou falando isso. Não estou me depreciando aqui, não. Eu Não, só quero dizer que todo mundo tem condição de executar aquilo que Deus o chamou com a ferramenta que você tem, porque tem gente que acha que preciso cantar muito lindamente. Não, precisa cantar afinado, é, ser audível no que você exato, faz, né? exato. Eu comecei a descobrir que eu ministrava o louvor também, e aí violão e aquela coisa. E aí eu migrei, né, para isso, acabei me tornando líder dos adolescentes ali no louvor, onde a gente criou uma banda chamada IOD, né? IODE, desculpa. IODE. Isso, IOD, IOD. É, que é baseado em Salmo 119, que seria eu a já letra J escutei. do alfabeto Sim, grego, né? Apesar de a letra J do alfabeto grego não ter pronúncia. Então, por eu exemplo, ia perguntar isso. Yahvé, não se tem uma pronúncia dessa letra. Então, o que acontece é que Deus me trouxe essa revelação à época porque a gente não precisava ter voz. Quem precisava ter voz em nós era É, Deus. Deus. Então, baseado nisso, a gente criou Que esse lindo ministério. isso. E que bonito essa, É, essa, essa, e essa aí comparação. começamos desde essa época, ministrar sobre isso. E eu sempre, desde a época do colégio, fiz muitas sátiras, assim, né? Com Uhum. músicas. E até hoje sou assim, pego uma música e faço alguma brincadeira e tal. E eu sempre fui me despertando a poesias, a escrita. Sempre gostei muito de escrever, era muito romântico, assim, Ah, escrevia sim. cartas para minha esposa, escrevi músicas para ela e comecei a compor, né? E nessas composições que eu fiz, Deus sempre me falou assim, cara, o seu nome será soprado, tal, enfim. Só que quando eu comecei a namorar e a desenvolver isso, uma certa vez uma pessoa veio e falou comigo, ó, tu sabe que isso aí não vai te dar dinheiro, né? E agora tu vai casar, tu tem que sustentar tua família, tal. E meio que botou uma tampa em cima daquilo que estava sendo construído da minha vida, na minha Sim. caminhada. Eu falei, poxa, faz sentido. E aí eu larguei de mão o que eu vinha construído até então. E com 18 para 19 anos, eu larguei a banda que a gente tinha e Aí foi migrei. stand-by. E eu fui estudar, Sim. enfim, me formei em gestão de pessoas e equipes, entrei na área de vendas e comecei a despertar para essa área, sempre dentro da área condominial, trabalhei a vida toda Sim. com isso, desde 2007 até ano passado, sempre dentro da área condominial, comecei como office boy, cheguei a diretor comercial da empresa, né, o maior grau de cargo que poderia ter, Sim. dali só se eu me tornasse dono, ganhando um salário de 20 mil reais, tal, enfim. E até então, em stand-by, continuava ministrando louvor na igreja, a palavra e tal, mas aquele Mas, despertamento não existia mais. E no ano de 2022, Deus falou muito comigo na Mais de Cristo, né? Foi o ano de 2022, o ano do avivamento ali sobre a nossa vida na igreja, né? A gente buscando isso. E a minha vida e a minha casa começaram a ser avivadas. E de 2022 para 2023, Deus começou a falar que em 2023 ele faria muitas coisas na minha vida. E glória a Deus, eu tomei posse dessa palavra e glória a Deus e aleluia e tal. E aí em dezembro de 2023, de 2022, perdão, eu gravei a primeira música que eu iria lançar. E aí tiveram alguns percalços, falta de recurso para finalizar a sim. música, e de novo aquilo ali ficou em stand-by. E aí na virada do ano eu fiz uma pergunta para Deus, falei, Deus, e aí? O Senhor Onde prometeu? está? Ele falou, não se preocupa como, só continua acreditando, tal. Não se preocupa como, continua acreditando. Em janeiro de 23, dia 3 de janeiro,
de 2023, lancei a primeira música, Não Sou Mais Meu, o nome da música. Olha aí, temos música lançada, então já tá, 2023, já né? Ano passado. na plataforma de streaming. Já, Deezer, Spotify e até no YouTube também e tal, enfim. Só coloca Lucas Carminati, acha. Vai encontrar lá. E aí lançamos essa primeira canção, eu sem gravadora, sem nada, né? Um artista literalmente solo. Essa música já tem mais de 20 mil visualizações, 20 mil streams. Para quem não tem gravador, não tem nada, é um número bem expressivo. Sim. Já chegou a 34 países. Eu ainda não fui a 34 países, mas a minha voz, a música Mas já tá foi. de passaporte pronto? Já, tá passaporte. tudo aqui, Então Deus começou a soprar, começou a fazer. E aí comecei a entender esse despertar. Mas continuava ainda só participando do Ministério de Louvor. Comecei a despertar essa carreira no ano passado, mas ainda dentro desse trabalhar de Deus. E no ano de 2022, eu tinha participado de um projeto chamado Mastermind de Compositores. Esse Mastermind ele é desenvolvido pela Brave, a Brave Academy, que a Brave é uma empresa do Ananiel Eduardo, que é um dos maiores produtores, compositores e ministros de adoração hoje no Brasil. É uma pessoa que eu sempre admirei, já o conheci aqui de Florianópolis, que ele morou um tempo aqui, e a partir daí eu fui para a casa dele. Com um detalhe, para ir para a casa dele, houve uma seleção, as pessoas se inscreviam, e aí ele selecionava 30 pessoas, porque dentro da casa dele precisava fazer um filtro, né, para estarem lá, e eu estava dentro dessas 30 pessoas. Cheguei lá, comecei... Um reality gospel, isso? Não, não. É um momento de ensino mesmo, discipulado. É isso. Não, porque eu tenho que quebrar isso para a pessoa entender. Não. É assim, na casa, ele convidou as pessoas para a casa dele para ensinar sobre o tema composição. Foi um seminário de 2 dias, né, de discipulado sobre esse tema. Não foram 3 meses dentro da casa dele para ele expulsar vocês. E aí, quando eu cheguei lá, comecei a olhar as pessoas ao meu redor, as pessoas se apresentando, eu comecei a ver, cara, eu não sou ninguém aqui, cara. Pessoas tanto X de seguidores, em música para cá, música para lá. Tava a Lud, que era do Kemuel e agora tem a sua carreira solo. Pessoa, poxa, eu bati o olho, né? Falei, oh, meu Deus, a Lud aqui. E eu? E na hora de me apresentar, eu falei isso para eles. Eu falando, eu ainda não entendo por que eu tô aqui. Mas se eu tô aqui é porque Deus me trouxe para cá. Sim. E naqueles dias ali, naqueles 2 dias, aprendeu muito e eu compus uma música junto com outros amigos, com o Gustavo Silva, com a Rayane Marques. Fez um feat com eles. A gente fez uma composição mesmo. A Mid Mendes e a Jaqueline, e também a participação do Ananiel. A gente compôs uma música onde a gente começou num bate-papo a conversar e a falar sobre o que ardia no nosso coração, e tinha em comum Salmos de número 24, que fala, abre os seus portais para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, ele é o Rei da Glória. E aí, a partir disso, a gente compôs uma música chamada Rei da Glória. Eu vou tentar, eu não vou tentar porque eu não tenho essa voz. Também encontra lá no Spotify, só que não no Lucas Carminati, porque nós iríamos gravar essa música, né? Nós, como equipe ali. Sim. Porém, alguns percalços aconteceram e a gente não conseguiu desenvolver esse processo. E no meio do caminho, a música chegou na mão do Juliano Som. Juliano Som também, um líder de adoração muito expressivo na nação. E ele gravou essa música junto com o Isaías Saad. Então, Juliano Som e Isaías Saad gravaram uma música minha, aí, chamada Rei da Glória. Que tem... Eis que está sentado aqui na minha frente no podcast o compositor da música mais famosa. Tá chegando a 1 milhão, eu acho, de views já essa música, se não mais. Tá chegando a 1 milhão, coisa... Mas é porque para nós é muito de Deus, assim, porque parecia algo muito distante. Chegar a 1 milhão no streaming é muita coisa. Muita coisa. E aí, a partir dali, eu comecei a entender que Deus estava me despertando para essas conexões, né? E a partir dali, muitas conexões foram geradas. Sim. Porém, eu comecei a entender de Deus, porque assim, a minha pergunta, Neto, para Deus sempre foi assim, quer dizer agora então que eu tenho que ir para São Paulo, Deus? E Deus começou a ministrar no meu coração que não, que aquilo que eu estava desenvolvendo, as conexões que estavam sendo desenvolvidas na minha vida, é para que eu pudesse, a partir dali,
aquele lugar, disseminar isso para a região onde eu estava, porque Florianópolis é uma região, Santa Catarina de modo geral, é uma região que tem muito talento, mas que carece do discipulado nessa área. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que as pessoas precisam entender de uma vez por todas, e isso vamos falar nível Brasil aí, Uhum, né? A nível D não existe, mas nível Brasil, de que as pessoas precisam regionalizar é verdade. e discipular a sua região. Nem todo mundo vai morar em São Paulo, Nem nem todo todo mundo mundo vai vai. para o Rio, nem todo mundo vai Exatamente. para estúdios de gospels. E eu comecei a entender isso, assim, que era uma verdade, e eu comecei a botar isso em prática. E aí veio a segunda música, num período de oração que eu estava na igreja e tal, enfim. A segunda música, eu falo assim, a segunda música lançada, né? Músicas eu tenho muitas. Sim. Deus sempre me dá composições, mas a segunda música lançada chama Pura e Simples, no momento de oração na igreja. Tava ali no piano, Deus me trouxe a melodia, a letra, e na mesma hora eu já ministrei a música. Eu comecei a cantar e no final um irmão veio, ah, linda essa música, de quem que é? Falei, é minha, acabei de fazer, acabei de compor. Uau, parece que a gente já conhece a música há anos. Então já vamos deixar o pastor assim numa saia bem justa, né, levando isso não Ah, literalmente. Ele vai ter que me passar tudo isso aí para depois colocar claro. para que passe nas nossas Amém. plataformas, né? E aí, assim, essa canção também começou a andar, tal. Depois veio uma terceira música, que é As Minhas Salvação, o nome da música, que é baseada em Salmos. Então, todas as músicas que eu costumo compor são a partir de uma experiência ou da Bíblia. Sim. Porque, Neto, se eu te perguntar o que foi pregado ontem no Vision Day, tu lembra? Alguma coisa assim, não tudo, né? Eu lembro, mas enfim, daqui a uma semana, talvez, se você me perguntar, corro o risco de talvez não lembrar. Eu tenho uma memória boa, professor. Agora, a música, ela tem um poder de transcender gerações. A gente cantou uma música aqui agora há pouco, ó, o único que é digno, que essa música, quando eu era criança, já se cantava. Então, ela tem no mínimo aí seus 40, ela assim. transcende gerações, ela toca corações, ela Exatamente. fala sobre amor, ela fala sobre Deus. E é por isso que a gente precisa ensinar as pessoas a escreverem músicas. Exato. Elas precisam ser músicas cristocêntricas, precisam ser músicas bíblicas. Tem algumas músicas por aí que falam de temas que são meio adversos. Tem uma música que muita gente canta, Sabor de Mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê passar na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia e eu no palco. Olha que... Isso é baseado em uma experiência que a compositora da canção teve. Agora, não é todo mundo que pode cantar, porque senão a gente fere o evangelho. Exatamente. Como assim? Agora, não, agora tu vai se arrepender. Agora Falando tu... em ferir o evangelho, eu gostaria muito que o pastor falasse sobre o louvor. Amém. Louvor, por exemplo, a lives. Uhum. Jovens, o pastor trabalhou muito com jovens. Sim, sim. Foi um jovem, ainda é um jovem. Oh, aleluia. Então, assim, o que acontece em cima do louvor? Porque às vezes a gente vê coisas, né, pastor que é músico, compositor, que está inserido na igreja, que não estão corretas. Sim, sim. Posso só, antes de entrar nesse tema, só concluir aqui o meu raciocínio para não me perder. É baseado nessas conexões, né, que aí Deus me levou um ano depois a um retiro. Ano passado, em abril do ano passado, em fevereiro, perdão. Março do ano passado, eu fui num retiro. E nesse retiro, que a gente estava lá, mais de 200 pessoas envolvidas com arte e adoração, Deus usou uma pessoa específica, porque lembra daquela frase que eu tinha dito que Deus me pediu para fazer e não preocupar como fazer? Exato. Uma pessoa chegou até mim, que não me conhecia, não conhecia a minha vida, falou, Lucas, eu vejo que você está muito preocupado em como que vai ser feito. Deus está te dizendo que não é para tu se preocupar com como fazer. Vai acontecer uma coisa muito doida na tua vida. Sim. Com essas palavras ele usou. E que você não vai precisar tomar nenhuma decisão. Quando acontecer, você vai saber, você e sua família, que é o cumprimento dos planos de Deus na sua vida. Você vai ser tirado. Amém. Guardei aquilo no meu coração. Voltei a trabalhar, tal. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, 4 horas da tarde, dia mundial da demissão. O meu chefe me chamou na oportunidade e falou, Lucas, eu não sei porquê. Cara, tu é um baita diretor aqui na empresa, tu tem bons números, tu chega aqui, o ambiente é legal, tu é uma pessoa top, as pessoas gostam de ti e tal, não sei o quê, mas eu preciso te demitir. Eu entendo que
E eu testemunhei para ele o que tinha acontecido, e hoje ele é uma das pessoas que mais me ajuda no sentido de compartilhar, de falar para os Sim, outros das sim. músicas, e ele, de certa forma, foi impactado com a minha história. E a partir dali, dessa demissão, né? De lá para cá, desde abril do ano passado até agora, Deus tem nos sustentado, Deus tem usado N formas para nos sustentar. Ele São tem sido glórias a bom Deus. conosco, né? Ele tem sido realmente assim fiel com a nossa vida, com o nosso posicionamento. E a partir dali eu comecei a entender muitas coisas. E a primeira delas, Neto, e aí vem muito a calhar com o que você falou, é que não foi ninguém que me chamou. Não foi o neto que me chamou, não foi um Não, pastor que me chamou, não foi. exato. Foi Deus que me chamou. E se Deus nos chamou, ele vai cumprir os planos dele na nossa vida. Mas perto Obviamente dele, que Deus, quando nos chama, ele também toca o coração de pessoas para reconhecer esse chamado sobre a sim. nossa vida. Mas eu comecei a entender, não, Deus se revelou a nós, a mim, a minha família, de que eu não sou um artista, eu não sou um músico, eu sou um pastor designado para ensinar sobre adoração. Deus levantou a mim e a minha família para ensinar sobre esse tema. E o louvor, ele é uma ferramenta do meu ministério. O tocar, o cantar é algo que eu amo, é uma ferramenta que eu utilizo e sempre vou utilizar. Você sempre vai me ver ministrando louvor, Sim, cantando, mas o meu ofício pessoal e eclesiástico que Deus me concedeu é ser um pastor que ensina sobre adoração. Eu e minha família, né? Estou sim. Na falando da minha verdade, esposa. Monchong, acho que tem a escola de adoração. Isso, não, já vamos falar sobre ela já. Mas mais importante que falar sobre a escola é falar sobre o entendimento. Exato. Porque assim, vamos lá, o que é louvor? Louvor, qualquer pessoa pode fazer por qualquer coisa. Tem gente que acha que louvor é música, né? Tocar violão, Sim, tal, sim. essas coisas. Não. Você pode dar louvor a alguém porque ele tirou uma nota 10 numa prova, porque ele tem um podcast bacana. Você pode louvar a vida de alguém. Louvar é dar destaque. Sim. Então, o louvor é colocar em evidência, colocar em destaque alguma coisa. E quando a gente traz o ministério de louvor na igreja, a gente está dando destaque à pessoa de Cristo através dos nossos instrumentos, das nossas vozes, da Sim. dança, do som, da mídia, que tudo isso louva ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é todo ser que toca, Exatamente. todo ser que respira. Todo ser que respira, nós estamos falando que árvore também respira, Que os faz animais, fotossíntese. Passarinho também respira, e é por isso que os passarinhos, a natureza criada, adora ao Senhor, louva ao Senhor, perdão. sim. Então, o louvor é sempre por algo que foi feito. Então, você fez um podcast bem, eu louvo por isso. Deus fez suas boas obras, eu louvo a Deus pelas suas boas obras. Agora, um outro aspecto é que a adoração ela é inserida na nossa vida por quem Deus é. Independente do que ele fez, a gente o adora pelo que ele é, não pelo que ele Somente por faz. isso, exato. Só pelo fato de ele ser o primeiro na nossa vida já é suficiente para a gente adorar. A questão é que as pessoas só conseguem entender sobre adoração quando elas entendem a beleza da santidade de Deus na nossa vida. Quando eu começo a reconhecer quem Deus é, eu consigo adorá-lo. Quer ver uma coisa? João capítulo 4, verso 23, diz que Deus procura para si verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ponto. A Bíblia vai dizer que quem procura para si verdadeiros adoradores não é Deus. Ali é um destaque da palavra Sim. Pai. O Pai procura para si os verdadeiros adoradores. E muitas pessoas conseguem apenas louvar a Deus, porque só se ele fizer alguma coisa que eu consigo devolver para ele um louvor. Mas não conseguem adorá-lo porque não entendem a sua posição quanto filho. Nós precisamos entender a nossa identidade de filho para que possamos, adorar a Deus com intensidade. Sim. E é a partir disso que a gente ensina, né? Que agora em maio tem o lançamento da Joy School, é uma escola online de adoração. Achei ela bem bacana. Mas que eu achei... Esse nome vem a partir da visão que Deus nos deu, que está em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, Sim. mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E joy em inglês, né? Alegria, a gente quis botar um nome gourmetizado, Sim. com o fim de tocar vários pontos da sociedade mesmo, de modo geral. Nós temos alguns pilares, a gente se baseia nisso. E
Os nossos valores é adorar a Deus com entendimento, é praticar a paz no Espírito Santo, a alegria no Espírito Santo, é realmente saber quem Deus é na nossa vida. Então, assim, entender, a Joy School é uma escola muito, como eu posso usar a palavra, Mais acessível a todos. acessível. Isso. Eu ia dizer Porque acessível. não é algo complexo. Na verdade, a gente traz a pureza e a simplicidade do evangelho Sim. como cerne da escola. O que que a gente quer fazer? Não é reinventar a roda, não é recriar alguma coisa. Não. São tudo coisas que já existem, mas que não são ensinadas de forma clara, lúdica e que faça com que as pessoas executem na sua vida. A Joy School ela vem para dar voz, e voz no sentido não de cantar, mas dar voz para todo mundo que tem uma atuação na área de arte. E que precisa ser doutrinado, discipulado para que Posso te possa fazer fazer da... uma pergunta? Claro Vou que te fazer sim. uma pergunta. O que é mais importante no culto, o louvor ou a palavra? Tu acha que é a palavra? Sim. E agora, né? Não sei se é. A gente poderia ficar aqui por horas discutindo e quem é da área do Eu louvor. respondi muito. Não, é só. Pode. Não tá errado a tua resposta, tá? Né? Só para tu entender que talvez a gente fique aqui horas discutindo e quem é da área do louvor vai defender o louvor, quem é da área da palavra vai pegar. E eu que sou das duas áreas, eu faço o quê? Eu comecei a entender e a questionar o Senhor, Deus, o que é mais importante na minha vida? É o louvor ou é a palavra? Como é que as pessoas vão reconhecer a Joy School, o pastor Lucas, a pastora Jéssica? É pelo louvor ou é pela palavra? E sabe o que Deus nos respondeu? Você vai ser reconhecido pela presença. Nem pelo louvor e nem pela palavra, pela presença de Deus. Porque o louvor ele tem o objetivo de atrair a presença. A palavra ela tem o objetivo de atrair a presença. E se Deus vier no louvor, tá tudo bem. Se ele vier na hora da palavra, tá tudo bem. O ideal é que ele venha nos dois. Por isso que eu preciso de um discipulado. Para que as pessoas entendam. Porque todas as áreas de atuação da igreja adoram ao Senhor. Claro. Todas as áreas. Ministério infantil, diaconia, estacionamento, tudo que você faz dentro do corpo de Cristo. Funciona, né? Adora ao Senhor. A palavra é clara nesse sentido. Nós não fazemos um culto de adoração para o Neto, para o Lucas. Ali é a reunião dos santos, mas todos estão com o objetivo de adorar a Deus, de dar destaque ao Senhor. É por isso que a gente ora, por isso que a gente levanta a mão. Senão seria um show, uma apresentação. E deixa eu falar um segredo aqui. Deus, quando ele quer ouvir uma boa música, provavelmente ele não vai procurar uma igreja. Ele já tem isso no céu o tempo todo. Ele vai lá, ele é onipresente, vai lá num bar de jazz, fica lá sentado ouvindo. Porque as pessoas falam assim, né? Mas como assim? Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. A sua presença está em todos os lugares. A questão é que nem todos os lugares manifestam a sua presença. E essa é uma grande diferença. Tem igreja que não manifesta a presença de Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado e entendimento de que nós somos responsáveis por manifestar a presença. E sabe o que eu vejo, né? Né, pastor? Assim, eu acho que a Joy School é para isso. É para isso. É discipular e dizer assim para você, eu, Neto, eu não sei cantar, não sei tocar. Mas se fosse o caso, chego lá na Joy School, que é de fácil acesso. E, pastor, como que eu faço? Perfeito. Você vai fazer por aqui, você vai ler isso aqui primeiro, para que você tenha inspiração do Espírito Santo através da palavra. É isso? Isso. O que acontece? A Joy School hoje é uma escola bem disruptiva nesse sentido, porque normalmente o que se encontra sobre esse tema é algo muito nichado e fechado. Sim. Então hoje dentro da Joy School a gente tem diversos produtos, né? E aqui o pessoal que está nos ouvindo tem que ter muita maturidade, porque apesar de ter uma lacuna espiritual, um cunho espiritual de discipular e criar uma nova cultura, ela também tem um cunho comercial. Onde você está comprando um produto. Então a gente precisa fazer isso com qualidade, com dedicação, entregar um bom material, até porque isso, a partir de então, é o nosso sustento, né? Sim. A minha casa hoje é sustentada através da Joy School. Separar as coisas. Exatamente. Também, né? Não achar assim, é um discipulado, é um pastor. Só para que as pessoas entendam, né? Que vai encontrar a Joy School para ser comprada, né? Sim, não é ela não tem um fim.
Ainda não, vai ser lançado Vai, eu em já estou maio. pagando É, antes, mas mas estão finalizando já os processos para vai esse ser fácil lançamento. acesso para Vai. isso. Ela vai estar dentro de uma plataforma, né? Essa plataforma você vai poder comprar lá e parcelar no seu cartão de Sim, crédito. sim. Mas hoje, assim, nós temos desde um e-book simples para que você entenda um pouco mais sobre adoração, que é um ponto de entrada. Você tem aí 5 módulos da escola, onde você pode comprar o módulo completo. Sim. Ou você pode comprar um dos módulos que te atraia. Por exemplo, eu quero só aprender só sobre a pessoa do Espírito Santo. Posso comprar só aquele módulo ali e estudá-lo. Bacana, isso, legal. Aí, um pouco mais, você pode comprar os módulos com o Hot Seat. O que é o Hot Seat? É uma participação comigo, uma mentoria comigo e com a minha esposa, a pastora Jéssica, onde a gente vai poder estar mais próximo de vocês, né? Nesse sentido, que são encontros online. E daí tem também um projeto completo da escola, que daí é um acompanhamento com o Ministério de Louvor da igreja durante 6 meses. Então a gente vai Bacana. ensinar todos os aspectos, né, da adoração Isso, para o Ministério de Louvor, e isso, caso queira levar presencialmente, a gente pode ir também presencialmente, sim. né, uma vez por mês, mas ela tem também o intuito de ser online. E além de trabalhar nessa mentoria específica com o Ministério de Louvor, o líder do louvor vai ter um tempo conosco, a sós conosco, para trabalhar os Que aspectos é da importante, liderança. eu acho que é importante isso. Porque a nossa ideia é replicar isso para que depois essa pessoa possa caminhar sozinho, criando essa cultura lá e isso dê continuidade. E também isso culmina, né, depois de que as pessoas participarem, nos conhecerem, a gente vai ter uma vez por ano, né, uma imersão. Essa imersão ela é presencial, ela vai acontecer aqui em Florianópolis. No mesmo retiro que eu estive em São Paulo, ela vai acontecer aqui, né, onde vai ter a imersão Joy School, um retiro de 4 dias aqui em Florianópolis. Eu não sou profeta, não sou pastor, mas já vou dizer para vocês que os 34 países que foram atingidos aí Ô, glória. por essa música, vamos carimbar, vou passar a Amém, amém. palavra. Nós cremos isso. Isso foi, não é uma ideia comercial minha, né? Sim. Eu tive um sonho 1 ano atrás e quando eu acordei esse sonho, Deus me deu toda a estratégia do que eu deveria fazer. E eu anotei tudo, deixei isso incubado durante um tempo, orando por isso. E há cerca de 4 semanas atrás, é, talvez um pouco mais, um mês e pouquinho, o pastor Janilson, profeta, né? Eu conversei com ele ontem. Pastor Janilson esteve lá no sul da ilha e ele estava ministrando lá e ele virou ali para nós e Um começou a abraço para falar ele. exatamente dos aspectos que a gente estava orando e Deus usou a vida dele para confirmar. Nós tivemos uma reunião bem importante na sequência, eu e minha esposa, o pastor Marlon Ferreira, que é hoje diretor da Mais de Cristo Music e também ele tem um estúdio Foi quando o senhor criativo. pregou semana passada, Naquele em dia, Lages, aí o pastor abriu a e partir daquele já posicionamento, nós passamos então a eu tô executar. aqui e tal, já vou largar vou dar um spoiler, na verdade, uma coisa Exatamente. que realmente aconteceu, Isso tinha aí. acontecido na Naquela tarde, semana, né? Na semana, sei lá. exatamente. Então, assim, Mas me lembro da sua Deus ele tem ministração. feito muitas coisas nesse sentido, aberto essas oportunidades para a gente executar aquilo que a gente tem aprendido. A gente nunca para de aprender, estamos sempre estudando, Claro, sim. né? Existem grandes conexões ao nosso redor, pessoas orando por nós e nos ensinando também cada vez mais sobre esse tema. Então, claro que a gente sabe que a gente ainda está construindo a nossa credibilidade. Porém, assim, Neto, uma coisa que eu não estou preocupado é que eu não quero que o Lucas, a Jéssica, sejam conhecidos. Eu quero que a Joy seja conhecida por uma escola que de fato foi disruptiva na área da adoração nas pessoas. Exato. Que elas aprendam e executem na sua igreja local, porque assim, algo que está muito claro para nós não é uma fórmula mágica para ensinar um artista. Não. Nós estamos ensinando sobre a adoração. Muito provavelmente vai ser para a igreja local. E assim, tem gente que foi chamado para ser um artista local. Lá na sua igreja você vai compor, você vai cantar a sua verdade e é lá que você vai ser conhecido. Eu acho que as pessoas precisam tirar um pouco da cabeça, de uma vez por todas, que é esse regional que a gente tem batido muito nessa tecla. Sim. De que essa história de eu vou para São Paulo, eu vou ser um artista que vou rodar estágios, eu vou ser um artista que vou rodar o mundo, eu que vou fazer os shows. Tá muito eu, onde está Deus? Né? Onde está o louvor? Isso aconteceu comigo, né? Quando eu tomei a decisão e larguei tudo, eu fui conversar com Deus e falei, e agora, Deus, como vai ser as agendas? O Espírito Santo falou assim, ô Lucas, faz o seguinte, me entrega a tua agenda. Exato. Deixa comigo. Deixa que a tua agenda agora vai ser a agenda de Deus.
E eu vou te levar para os lugares, eu vou estabelecer as conexões. E, Neto, eu parei de me preocupar com isso, porque antes eu tinha um ímpeto, assim, de mandar mensagem para as pessoas, me convidem, me chamem para os seus lugares. Eu comecei a entender que não é sobre isso. Sim. É sobre estar vivendo dependente de Deus. E, claro, muitas pessoas me questionam, né? Você trabalha? Ou trabalho pra caramba. Né? O pastor também trabalha, né? Trabalho muito, assim. Eu arrisco a dizer que hoje, inclusive, eu trabalho até mais do que eu trabalhava antes, Sim, porque sim. trabalhar para o Senhor, cuidar de vidas, cuidar de pessoas, não é fácil, dá muito trabalho. A gente precisa ter o coração muito aberto em relação a isso. Mas só para eu colocar um item bem importante aqui, algo que eu quero muito, assim, que as pessoas entendam é que um grande problema que a gente tem hoje na igreja é que quando nós entramos no culto, a primeira coisa que acontece hoje na igreja é o louvor e a adoração. Sim. É o ministério de louvor tocando. E o ministério que muitas vezes menos sabe sobre a palavra de Deus é o ministério de louvor. O músico, ele se prevalece por tocar bem e ele acha que aquilo é suficiente. Só que quando a gente vai para Davi e a gente olha para Davi e as características que Deus colocava sobre a vida de Davi, uma delas era tocar bem. E Deus depois falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Sim. Por que Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração? Porque quando Davi se viu numa circunstância de que ele havia pecado e colocado o homem lá à frente da batalha para ficar com a mulher dele, e Deus começou a retirar tudo dele, ele falou: Deus, eu me arrependo. Me tira tudo, só não me tires a tua presença. Exato. O que acontece hoje com o Ministério de Louvor e Adoração? Estamos preocupados com a característica do louvor em relação a uma boa música, tocar bem, e tá tudo certo, tem que ter. Não. Tem que tocar bem, tem que se planejar. Sim. Mas não é só isso. Tem que ter isso e unção. Mas se você tiver que escolher entre um e outro, a unção ela ainda é mais importante do que o tocar bem. Pastor, assim, ó, eu acho que o pastor pontuou muito bem agora. Separar o Lucas, o fulano, Exato. o fulano, o Beltrano. Não é sobre isso, né? Meu Deus. É sobre... Não, a gente tá estudando. JP também não, né, Jorge? JP não tem nenhum problema. Lá, depois Ali, que a gente abrir a porta, eu vou Fica tranquilo, pessoal. Pessoal, espera aí que eu chego daqui 3 dias. Mas, assim, não é sobre pessoas, é sobre Deus. Então, então, se você já não lembra, Joy School. Tem o nosso Instagram também, né? No Instagram. Joy School Oficial. @Joy School Oficial. Isso. School de inglês, né? Ali o S. Isso, exatamente. E assim, a gente realmente tem esse objetivo de que a pessoa que está inserida na área de artes, ela entenda que ela precisa tecnicamente saber executar, mas espiritualmente também o seu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus, Exato. com o seu chamado, com o seu propósito, e é a partir daí que a gente quer replicar isso, levar isso para outras pessoas, fazer com que a área de adoração ela esteja sendo ensinada e se crie uma cultura de adoração na igreja de fato. Olha, se você acha que não tem acesso ao pastor Lucas, muito fácil. Acesso. Ele me perguntou se eu lembrava da administração. Eu lembro da administração. Sobre o worship, sobre o corpo. A gente falou sobre identidade, né? Identidade. Através do livro de Esther. Porque eu tenho uma memória para isso, porque eu estou nesse avivamento. Mas é normal, tá? Eu falei isso porque é normal com todo mundo. Quem não anota a mensagem, dificilmente vai lembrar. Porque são muitas informações. Muita coisa. E outra, é uma transformação de um lado. Exatamente. Então, assim, eu não sei, eu posso deixar os meus contatos aí, né? É importante, assim, quem está ouvindo tudo isso, chegou até aqui, né? Esperamos que tenha alguém até o final aqui conosco. Vai ter. Lucas Carminati Oficial. Carminati é CARMINATTI Oficial. Lucas Carminati Oficial no Instagram. Ali na minha bio do Instagram você vai encontrar um Linktree ali, um link que vai te levar para todas as informações sobre as músicas, sobre a questão da própria escola, exatamente. Então você encontra esses dois nichos que a gente atua. Eu e minha esposa hoje a gente tem a escola de adoração, que é a Joy School, e nós temos uma vertente das nossas ministrações, enfim, que nós podemos ir até a sua igreja, ministrar o louvor, a palavra. Não cobro nada, não cobro cachê e tal, né? As pessoas me perguntam isso, eu
fui levantado para ser sustentado por Deus. Nada contra quem cobra, cada um no seu, né? Se a igreja quiser voluntariamente nos dar uma oferta, a gente aceita, tal. Sim. A gente sempre combina só a questão das despesas ali, né? Porque a gente já não cobra cachê, ainda tem que pagar para ir, né? Mas assim, às vezes também quando a igreja não tem uma oferta, a gente vai continuar servindo igual, porque quem nos chamou foi o Senhor, mas a gente entende o princípio de honra. Graças a Deus, em alguns lugares que a gente tem passado, a gente tem sido muito honrado. O Laje sempre nos honra muito nesse sentido, né? E também quero deixar um destaque sobre a Conferência Pura e Simples. A Conferência Pura e Simples é o outro braço do nosso ministério, que é um ministério meu e da minha esposa, onde nós estamos finalizando a escrita do nosso livro, que chama Pura e Simples, que dá voz a essa tatuagem que eu tenho aqui, que é a marca desse novo período de Deus na nossa vida, também é uma das canções que a gente lançou, e essa conferência ela trata sobre pureza, simplicidade e santidade. Então a gente ministra para jovens, cristãos ou não, pessoas que já são namorados, noivos ou até casados ou não, que querem ainda construir a sua história, exatamente falando sobre a pureza e a simplicidade e a santidade. Que é possível se manter puro, que é possível se manter em santidade. Então, é uma conferência que tem esse objetivo de atingir todas as idades, mas no aspecto principal, adolescentes e jovens que estão nessa construção de relacionamento para restabelecer a sua identidade em Cristo, a importância da santidade. Então, você, jovem, que está aí nesse período, os hormônios à flor da pele, mas que entende que Deus tem uma família para sua vida, que tem uma construção, a gente quer te ensinar sobre isso. Siga a gente lá, acompanhe a gente. E você, músico também, você tem essa condição. Nós temos muito temor em falar sobre... você não precisa se vender para o mundo para ter o seu sustento. Você pode ser sustentado pelo Senhor dentro dos seus talentos. Você só vai precisar confiar e abrir mão de algumas coisas. Então, há um resgate da parte de Deus nesse sentido. Eu sinto muito forte no meu coração assim que a Joy School ela vem para isso, para esse resgate. Inclusive, uma das palavras que está lançada sobre a nossa vida é que nós seríamos como Davi, que usou de benevolência com Mefibosete, em que foi trazido de volta, resgatado lá da cidade de Lodebar, na casa de Maquir, resgatado de volta ao palácio. E muitos príncipes aleijados, entre aspas, que estão feridos, machucados, se assentariam de volta à nossa mesa para que a gente possa ensinar sobre isso. E a gente crê muito que essa unção, esse poder está sobre nós e há uma esperança de resgate dessa unção. E é bem isso aí, sabe? Viver bem em Cristo, viver com o coração disponível a Ele. Então, siga a gente lá nas nossas redes sociais, nos acompanhe, esteja conosco. Ele é fácil. E eles são fáceis, de fácil Cara, acesso, se me pagar um café, fechou. 2 minutos. Pastor, muito obrigado, né? Obrigado, Neto. Tamo junto, meu mano. Você é top. Deus abençoe muito a tua assim, vida. Uma bênção. E sabe, eu creio muito que muitas pessoas vão se assentar nessa mesa aqui para serem ferramentas de restituição, restauração de vidas, de pessoas. E o resgate, a tua história, o que Deus fez com a tua vida, é para comprovar de que Deus não gosta de usar só quem já está pronto. Exato. Até porque a gente nunca vai estar pronto. Não. Mas Deus gosta muito de usar aqueles que nunca pareceram ser alguma coisa. Então, assim, fica com o teu coração em paz, que Deus vai te usar muito, em nome de Jesus. Amém? E para vocês que não têm esse acesso, já sabem as redes sociais. Não esqueçam, podcast Viva Bem. Estamos no @_ oficial. Segue a gente lá, curte, compartilha. Para aquela pessoa que está precisando dessa palavra, que pode ser você mesmo, ou pode ser aquele seu grande amigo ou um familiar. E a gente aqui dentro deste estúdio, tanto do Profeta Tiago aqui em Florianópolis, quanto no estúdio lá em Lages, e em outros, se Deus quiser, estaremos presentes com vocês aí, com grandes personalidades, porque são grandes personalidades. Um beijo. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.